Mochizuki Toya é uma pessoa comum no mundo real que cometeu o erro de estar no lugar errado na hora errada. Ele foi morto por um raio e apareceu diante do Criador no céu. O Criador pede desculpas a Toya por ter tirado sua vida por acidente. Toya, que parece bastante tranquilo com o fato de ter acabado de morrer, aceita seu destino e perdoa o Criador pelo acidente. Impressionado com a sua atitude calma, o Criador decide compensá-lo, reencarnando-o em outro mundo. Ele fala para Toya sobre seus planos de enviá-lo para um mundo onde ele possa usar magia. Ele então pergunta a Toya se há algo especial que ele gostaria de ter no novo mundo. Surpreendentemente, Toya diz ao Criador que gostaria de poder usar seu smartphone nesse novo mundo para onde vai. O Criador concede seus desejos e também a capacidade de usar todas as formas de magia a seu favor, incluindo carregar seu telefone. Uma vez finalizado o acordo, o Criador faz sua magia e envia Toya para um novo mundo de magia. Toya acorda na floresta, completamente confuso acerca de seus arredores. O pobre rapaz foi jogado para fora do céu. De qualquer forma, ele recebe uma ligação do Criador, que lhe fala sobre a função de mapa em seu smartphone. Pelo menos ele não vai se perder no novo mundo. Toya agradece ao Criador e continua avançando. No caminho para a cidade mais próxima, um comerciante passa e para sua carroça após ver as roupas estranhas que Toya estava usando. Ele oferece a Toya uma carona até a cidade de graça, compra todas as roupas raras que ele está vestindo e lhe dá algumas outras roupas normais, além de algumas moedas de ouro. Toya aceita todos os presentes de boa fé e sai da loja do comerciante. Antes de sair, ele pergunta ao comerciante se há alguma hospedaria por perto. O comerciante fala sobre a pousada Lua de Prata em algum lugar na cidade. Toya deixa a loja e se dirige à pousada. No caminho, ele ouve duas mulheres sendo assaltadas em um beco próximo a ele. Aparentemente, as duas senhoras estavam em um negócio que deu errado. Toya se aproxima dos assaltantes, compra os itens das senhoras com uma moeda de ouro e espanca os dois caras. Aparentemente, o Criador havia concedido ao corpo de Toya reflexos sobre-humanos também. Após a briga, ele explica às senhoras que se apresentaram como Elsie e Lindsay, que ele estava procurando por uma pousada. As senhoras dizem que estão indo para lá, então Toya as acompanha. Ao chegar, Toya se hospeda na pousada por um mês e se acomoda com as senhoras para uma rápida brunch. Lá, eles falam sobre conseguir trabalho em algum lugar na cidade resolvendo missões para as pessoas. Toya concorda com a ideia delas, e no dia seguinte, eles todos vão até a guilda para aceitar algumas missões e ganhar moedas. Ao chegar lá, Toya descobre que não consegue ler os caracteres deste mundo, então ele pede para elas lerem para ele. As garotas verificam todas as missões no quadro e escolhem uma de dificuldade média. Eles se registram como cavaleiros, pegam suas armas e vão direto para a floresta para capturar 5 lobos de um chifre, como mencionado no pôster. As coisas vão bem para o trio, pois eles conseguem capturar 6 lobos de um chifre. Eles removem os chifres dos lobos e os levam de volta para o guilda para receber o pagamento. O atendente verifica as capturas e paga a eles suas moedas. Ao voltar para a pousada, Toya pede a Elsie e Lindsay que o ensinem a ler e escrever seu língua. Elsie atribui essa responsabilidade a Lindsay e continuam a discussão. Toya também pede às senhoras que lhe ensinem a usar magia. Primeiramente, eles têm que confirmar se ele pode usar magia. Lindsay traz 6 pedras de feitiço diferentes, cada uma representando os elementos da magia. Naturalmente, ninguém deveria ser capaz de usar mais de 3 elementos em sua vida. No entanto, Toya descobre que pode usar todos os 6 elementos da magia. Elsie e Lindsay ficam chocadas ao verem Toya usar magia nula, que é o feitiço mágico mais raro conhecido em seu mundo. Abriram um portal de buraco de minhoca para a floresta em que estavam há pouco tempo. Depois de testar seus feitiços, as damas elogiam Toya por ser tão talentoso. Toya fica nervoso e dá uma risadinha. Nesse momento, o dono da pousada interrompe o trio e os apresenta a Ae, a garota que trabalha do outro lado da cidade. Ae está procurando uma refeição deliciosa para adicionar ao cardápio de sua loja. Toya de repente se lembra do sorvete em seu antigo mundo. Ele pega seu telefone ou dispositivo mágico e procura a receita de sorvete online. Ele ensina a Ae e as garotas a receita e experimenta. Depois de fazê-lo, as moças provam o sorvete e descobrem o quão delicioso é. Toya tinha acabado de salvar a loja da Ar. A caminho da próxima missão, Toya tira uma foto de Elsie na carroça e a salva. Depois de andar alguns metros, eles decidem parar e tirar descansar. Aparentemente, eles estavam em uma missão para entregar uma carta ao Palácio Real e precisavam de um lugar para relaxar durante o dia, antes de continuar sua jornada. Enquanto pensam em lugares para ir, ouvem uma algazarra em algum lugar por perto e decidem ir verificar. Ao chegar lá, veem uma samurai derrubar um grupo de homens com muita força. Infelizmente, ela para quando fica com muita fome e fica exposta a ataques dos caras. Toya rapidamente intervém para salvá-la dos homens. Eles derrubam todos os homens e escapam para um beco próximo. Cidade. Lá, a moça se apresenta como Kokonoe Ae, uma samurai de Eshin. Toya se apresenta e pergunta o que a colocou em tal problema. E Ae diz que meio que perdeu seus fundos de viagem a caminho para o capital e tem estado faminta há dias. Toya e as moças têm pena da pobre Ae e a levam para um almoço farto. Yae devora a comida com um apetite incrível. Enquanto ela come como um animal, Elsie a convida para se juntar a eles, já que ambos estavam indo para a capital. Ela parece gostar da ideia, então se junta a eles após o almoço. No caminho para a capital, Lindsay dá a Toya um dicionário de feitiços mágicos e o incentiva a usá-lo para aprender os diferentes feitiços que ele precisará para se tornar um mago completo.
Tuya abre o dicionário e lê tudo o que há para ler sobre feitiços mágicos e outras coisas. Lindsay e Elsa também discutem algumas coisas sobre magia elemental e todo o blá 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 que isso envolve. Tuya examina um feitiço mágico útil do livro. Ele recita o feitiço e o usa para invocar a faixa de cabelo da Yae para seus braços. As garotas ficam surpresas e felizes por Tuya ter pegado o jeito tão bem. Depois de devolver a faixa de cabeça da Yae, Tuya volta a estudar os feitiços restantes no livro. Ele amplifica seu olfato utilizando a magia de fortificação de Elsie e sente o cheiro de sangue no ar. Ele rapidamente informa Yae e segue em direção à origem do cheiro. Ao chegar lá, encontram alguns viajantes sendo atacados por um feiticeiro. Eles imediatamente entram em ação e destroem todos os do feiticeiro. Homens Lagarto. Uma vez que o agressor está no chão, eles chegam à carroça e descobrem que Lime, um dos servos ali, foi gravemente ferido com uma flecha no peito. Tuya usa sua magia para remover a flecha do peito dele e curá-lo. Completamente. Após se recuperar totalmente em segundos, os passageiros se apresentam como Sushi Hernia Ortlinde e Lime, o servo dela. Quase imediatamente, Elsie e os outros se curvam para mostrar seu respeito à filha do Duque. Aparentemente, o pai de Sushi é o irmão mais novo do rei da nação. Depois de expressarem seus agradecimentos, Tuya e as senhoras seguem Sushi e seus detalhes até a capital real. Algumas horas depois, eles chegam ao castelo real. O pai de Sushi, que já estava esperando pela filha e pelos heróis que a salvaram, mostra sua mais profunda gratidão a Tuya e as senhoras. No almoço, Tuya pergunta a Alfred, pai de Sushi, se ele sabia quem poderia estar atrás dele. Alfred diz que provavelmente foi algum mágico ou bandido que quer extorquir dinheiro dele. Sushi se junta a eles logo e fala sobre sua mãe, Ellen. Quando perguntado sobre conhecê-la, Alfred diz a Tuya que não pode permitir isso porque ela está cegueira. Se ao menos eles pudessem encontrar alguém que pudesse usar magia nula, então talvez a pessoa pudesse restaurar a visão de Ellen. Tuya, que pode usar todas as formas de magia, se oferece para tentar usar magia nula para restaurar a visão de Ellen. Ele pega o dicionário e encontra Ellen em seu câmaras. Diante das senhoras e de Alfred, Tuya usa sua magia nula para restaurar a visão de Ellen. Pela primeira vez em muito tempo, Ellen pode ver seu querido novamente. As senhoras imediatamente se juntam ao redor de Tuya para agradecê-lo por ajudar Ellen a ver. Para mostrar sua gratidão, Alfred paga a Tuya 40 moedas de platina. Tuya faz a conversão e descobre que Alfred acabou de lhe entregar 40 milhões de ienes. Tuya tenta recusar o presente. No entanto, Alfred diz para ele aceitar como uma demonstração de boa-fé, pois eles precisariam disso no caminho de volta para a aldeia. Mais tarde, ao saírem da cidade, Yae humildemente pede permissão para continuar viajando ao lado de Tuya e das outras damas. Tuya não tem escolha a não ser aceitar o pedido dela para que a paz possa reinar. Enquanto caminham pelas ruas da Real capital, Tuya e as outras 3 mulheres veem uma garota que parece estar perdida. Eles se aproximam dela e perguntam onde ela está. A garota, que se chama Arma, conta a Tuya e aos outros que se perdeu da irmã mais velha. Tuya usa seu smartphone para localizar a irmã mais velha de Arma e a devolve. Tuya deixa seu grupo e retorna algumas horas depois, vestindo um casaco que possui alguma afinidade mágica especial ou algo assim. Ele verifica a hora com seu telefone ao voltarem para a hospedaria. Chove muito forte à noite. Então Tuya assiste o proprietário e seu amigo jogarem uma partida de Shogi no tabuleiro que ele criou para eles alguns dias atrás. Tuya descobre que as garotas tiveram que sair de casa na chuva apenas para ajudar as pessoas pela cidade. Neste momento, eles retornam do passeio e trazem presentes para todos, inclusive para o Duque. Tuya é encarregado de entregar o bolo de rolo ao Duque e sua família em agradecimento por sua hospitalidade. Tuya usa o feitiço de portais para se transportar para o Palácio Real para ver o Duque. Ele dá à família o bolo de rolo, bolo e um jogo de Shogi. Alfred senta-se para estudar o jogo, enquanto sua filha os assiste jogar. Logo, Sushi se anima e faz cócegas em Tuya para deixá-la jogar. Tuya tem que suportar a tortura de Sushi até tarde da noite. No dia seguinte, Tuya e as garotas visitam o Guilda para ver quais missões estão disponíveis para eles. Tuya sugere que eles derrotem os Mega Slimes, mas as garotas se opõem. Ele encontra outra missão e as garotas a aceitam. Eles se registram para a missão e imediatamente se dirigem para a floresta. Lá, eles encontram várias criaturas mágicas e trabalham juntos para derrotá-las. Quando terminam, eles descansam um pouco antes de procurar o tesouro. Tuya usa seu feitiço de busca para localizar a relíquia histórica em uma caverna assustadora. Sistema. Lindsay abre caminho para eles entrarem no sistema de cavernas e todos entram na caverna escura e assustadora. Lindsay usa seu feitiço de iluminação para criar um pouco de luz para navegar pela caverna. Após caminhar alguns metros, avançam, encontram algumas inscrições antigas na parede à sua frente. Tuya pega seu smartphone e tira fotos das inscrições na parede. Eles seguem os escritos até uma pedra mágica de terra. Como Tuya é a única pessoa entre eles que pode usar a magia elementar da terra, as garotas dão espaço para ele ativar o mecanismo. Tuya usa seu poder para ativar a pedra e abre uma porta para um corredor fechado. Eles entram na sala escondida e encontram uma estátua de vidro descansando sobre uma pedra. Enquanto mexem na estátua de vidro para verificar algo, a pedra ganha vida. Tuya usa o feitiço do portal para se teletransportar com as mulheres para fora da caverna. Infelizmente para eles, a coisa os segue e ataca. Tuya e as mulheres trabalham juntos para lançar vários ataques na coisa de vidro, mas tudo em vão. Tuya decide tentar uma coisa. Ele usa um feitiço de teletransporte para puxar o orbe vermelho do monstro de vidro para suas mãos, então ele o lança para Elsa, que o despedaça. Este plano funciona, pois o monstro de vidro se despedaça.
Agora que completaram a missão, eles voltam para o Palácio Real para relatar suas descobertas ao Duque. O Duque os agradece pelo serviço e obtém todas as informações necessárias sobre o monstro. Após a reunião, Tuya leva todos de volta para casa. Na pousada, Tuya faz cópias das fotos que tirou nas ruínas, e o próprio Gates volta para a casa de Alfred para lhe entregar as cópias. Ao chegar lá, ele encontra Alfred saindo de casa apressadamente. Aparentemente, o irmão dele e rei do Império tinha sido envenenado. Alfred estava a caminho do palácio para investigar a situação e está com seu irmão em seus últimos momentos. Tuya acompanha Alfred até o palácio. No caminho, Alfred diz a Tuya que suspeita que seu irmão provavelmente foi envenenado pelo povo do reino de Mismed. Como eles estão em séria competição com o reino de seu irmão, envenenar o rei para ter um casamento político com seu filha, a princesa Yumina, não soaria tão absurdo. Tuya reflete seriamente sobre o assunto e decide não dizer nada até ver as coisas com seus próprios olhos. Ao chegar ao palácio, o Conde Balsa, um velho desagradável e servo de sua majestade, os cumprimenta de maneira sarcástica e diz que eles pegaram o culpado. Quando questionado, o conde informa a Alfred que o culpado é um mensageiro do reino de Mismed. Alfred impede o conde de fazer qualquer coisa com o mensageiro até que o rei volte à vida. Alfred leva Tuya ao rei e permite que ele use a magia de recuperação Rei. A operação de Tuya é bem sucedida, e o rei se recupera rapidamente. O rei e sua família agradecem pela ajuda ao rei. Até mesmo a maga do rei, a bela Charlotte, passa para admirar este jovem e bonito mago que pode usar magia nu. Tuya fica muito nervoso e aceita todos os agradecimentos. Agora que o rei voltou ao normal, é hora de encontrar o culpado. Eles convocam Olga Strand, a embaixadora do reino de Mismed, ao palácio para se explicar. Tuya reconhece a garota como a irmã mais velha de Arma. Ele se recusa a acreditar que uma pessoa tão boa poderia fazer algo assim, então pede ao rei que lhe conceda acesso à cena do crime. Ao chegar lá, Tuya usa sua magia de busca para encontrar o veneno ao redor. A sala. Ele pede que os súditos do rei e o Conde Balsa sejam convocados para a cena do crime. Ao chegar lá, Tuya lhes diz que o culpado está entre eles. Quase imediatamente, o Conde Balsa começa a suar. Tuya pega a garrafa de vinho e prova a todos que o copo do rei era o que estava com veneno, e não o vinho na garrafa. O Conde Balsa sabe que foi descoberto, então tenta escapar. No entanto, Tuya o detém com sua magia e o expõe. A princesa Yumina fica muito impressionada com a inteligência de Tuya enquanto continua olhando para ele. Depois de expor o conde, Tuya toma chá com o rei e sua família. Enquanto conversam, Yumina anuncia Tuya como seu noivo. Tuya cospe sua bebida quando os pais de Yumina aprovam imediatamente o casamento da filha. Tuya tenta se esquivar do casamento dizendo que é muito jovem. No entanto, o rei e a rainha dizem que podem esperar até que ambos tenham idade antes de casá-los. Tuya pode viver com a decisão, então ele aceita ser o noivo de Yumina. Após a reunião, Tuya recebe uma chamada do Criador, que o parabeniza pelo recente noivado. Tuya apenas murmura algumas palavras e encerra a chamada. Na cena seguinte, Tuya conta ao seu povo sobre o seu recente noivado. Yumina se junta às garotas e as convida para se juntarem ao grupo e irem com eles caçar. Missões. O grupo não tem escolha a não ser aceitar Yumina na equipe. Na próxima missão da guilda, eles levam Yumina com eles. Yumina invoca alguns lobos e diz para eles irem procurar os Yetis na floresta. Logo, os Yetis saem de seu esconderijo enquanto perseguem os lobos. Tuya e sua equipe, que já estão esperando pelos Yetis, usam seus feitiços mágicos para derrubá-los. Após completar sua missão, Tuya elogia suas garotas por serem as mais fofas, e ainda assim, as mais fortes que já viu. Após a conversa, Tuya e sua equipe voltam para a cidade. Depois de entregar os Yetis para avaliação e receber o dinheiro, Tuya decide formar um pacto com uma besta celestial. Ele convoca um que se assemelha a um tigre da neve e mostra-lhe sua imensa força mágica. O tigre da neve não tem escolha a não ser sucumbir ao chamado de seu mestre. Para completar o pacto, o tigre da neve pede a Tuya que lhe dê um nome. Tuya chama-o de Kohaku e sela o acordo. Agora, para a próxima parte. Desta vez, Kohaku pede a Tuya para deixá-lo ficar perto dele o tempo todo. Como ele é grande demais para segui-lo, Kohaku transforma-se em um branco gato. As moças veem o fofo gato branco e começam a brincar com ele. Na sua próxima missão, as moças ficam um pouco preocupadas ao ver que precisam investigar monstros de slime. Reza a lenda que esses monstros de slime são conhecidos por derreter a roupa das mulheres, expondo várias partes de seus corpos para pervertidos. Isso significa boas notícias para Tuya. Então ele incentiva as garotas a terem coragem e aceitarem sua nova missão com toda a sua corações. Como não tem escolha, as damas continuam sua jornada até a localização do monstro de slime. Ao chegar lá, Tuya e as meninas encontram seu primeiro monstro de slime. Eles continuam se movendo para dentro do prédio até a biblioteca interna para encontrar tudo o que puderem sobre os monstros de slime. As garotas se certificam de observar cada passo para não esbarrar nos morros de limo. Enquanto isso, Tuya e sua besta de estimação, Kohaku, continuam afastando os slimes verdes que encontram pelo caminho. Elas fazem o máximo para manter os slimes afastados. Infelizmente, as chances estavam contra as moças e todas acabaram escorregando e caindo no slime verde. Os monstros de slime verde fazem o que sabem fazer e rasgam partes das roupas das moças. Tuya usa seu feitiço de portal para trazê-las de volta para si, enquanto fixa os olhos em suas roupas rasgadas. Roupa.
As garotas ficam muito envergonhadas e dão um soco nele. Depois de se limparem, Tuya e as garotas continuam se movendo pelo prédio para encontrar mais slimes. No caminho, encontram alguns manequins femininos cujos seios parecem estar se mexendo. Na verdade, estavam ali para imitar os seios de uma mulher. As garotas destroem os monstros de slime e continuam avançando mais para dentro do prédio. Eles chegam ao quarto do pesquisador de slimes e encontram outros monstros de slime lá. Estes, no entanto, transformam-se em mulheres humanoides completas. As mulheres rapidamente cobrem os olhos de Tuya enquanto preparam o prédio para a purificação. Ao anoitecer, eles incendeiam todo o prédio e terminam sua missão. No dia seguinte, Tuya leva Kohaku para um passeio ao redor cidade. Eles encontram Yae acariciando uma garotinha que parecia ter perdido a mãe em algum lugar. Tuya se aproxima dela e usa o mapa do seu smartphone para encontrar a mãe da menina. Depois de devolvê-la à mãe, Tuya explica a ciência ou magia por trás da busca com seu telefone. Ele diz a Yae que pode usar o localizador GPS do telefone para encontrar qualquer coisa no mundo. Yae pede para ele usá-lo para escanear o mundo em busca do irmão dela, e provavelmente descobrir o que ele está fazendo. Tuya leva Yae a um restaurante e usa o localizador GPS no telefone dele para encontrar o irmão dela. Ele diz a ela exatamente o que ele está fazendo naquele momento e a deixa feliz ao saber que o irmão ainda está vivo. Depois do almoço, Tuya volta para o quarto dele na estalagem. Ele usa alguns feitiços mágicos no telefone dele e dá à câmera o poder de ver através de paredes. Ele foca a lente na parede à sua frente e vê Elsa de roupa íntima trocando de roupa. Nesse momento, Lindsay o visita em busca de conselhos. Aparentemente, ela tem tido dificuldades em ler novos feitiços mágicos de seu pergaminho de feitiços escrito em magia antiga. Tuya a ajuda criando um óculos que pode ler feitiços de magia antiga. Lindsay coloca os óculos e descobre mais feitiços que pode usar para reforçar seu feitiço de água. Ela encontra o feitiço certo e vai para a floresta para testá-lo. Ela pratica e falha nas primeiras vezes, depois descansa e continua até ficar sem mana. Tuya ajuda a renovar sua mana e dá confiança suficiente para que ela descubra o feitiço por conta própria. Lindsay pensa bastante sobre seus erros e os corrige na próxima tentativa. Ela finalmente domina a magia de água-bomba de bolhas. Técnica. Ela usa o feitiço de água na próxima missão e ajuda a derrotar o monstro facilmente. Após a missão, Elsa vai ao arsenal para comprar sua manopla. De volta, já que ela a quebrou em sua última missão. No caminho de volta, Tuya compra para Elsa um belo vestido feminino e a obriga a usá-lo. Elsa, que acha que um vestido assim seria inadequado para ela, veste-o e fica deslumbrante. Ao chegarem em casa, recebem uma carta do Palácio Real convocando Tuya para ir ao palácio e ser empossada como cavaleira por salvar o rei. Mais cedo, Tuya perguntou se poderia recusar a oferta, e Yumina diz que ele pode. No entanto, ele teria que declarar uma razão para fazê-lo em um local público. Tuya suspira, pois não tem escolha a não ser ir ao palácio. Tuya humildemente rejeita a oferta do rei para ser cavaleiro. O rei ainda dá a Tuya uma mansão para agradecer por ajudar a família real. Tuya e as senhoras chegam à mansão para verificá-la. Ao chegar lá, Tuya convida-as para morarem na mansão com ele. As garotas ficam muito felizes e esperam não estar invadindo o espaço de Tuya e de sua futura esposa. Tuya diz a elas que ama as quatro da mesma forma, como sua família. As garotas conferem os quartos legais na mansão. Mais tarde, o mordomo deles, o pai de Lime e alguns outros empregados chegam à mansão para retomar suas responsabilidades na manutenção do bem-estar da mansão. Depois de se apresentarem, os empregados se dispersaram. Avançando algumas horas. Tempo. Alfred e sua filha Sushi visitam Toya em sua nova casa. Enquanto almoçam, Alfred pede um favor a Toya. Ele e seus homens querem usar o feitiço de portal de Toya para se teletransportarem para Miss Med. Como Toya não pode se teleportar para um lugar que ainda não viu, Alfred pede que ele vá lá primeiro. Na cena seguinte, Toya e seu grupo viajam junto com alguns dos melhores guerreiros de Miss Med para chegar à capital real de Miss Med. Todos se reúnem no portão externo do reino antes de embarcar em sua jornada. Para matar o tédio, Toya e suas garotas jogam alguns jogos de tabuleiro. Ao anoitecer, eles fazem uma fogueira, e Toya conta-lhes uma história. Quando ele termina sua história, Olga sente que alguns bandidos estão preparando uma emboscada para roubar suas mercadorias. Toya pega seu telefone, marca todos eles e usa seu feitiço de paralisia para derrubar todos os bandidos escondidos nas árvores. Eles então reúnem todos e contemplam o que fazer com os bandidos. Enquanto conversam, Toya e sua garota notam uma certa química entre um certo cavaleiro-leão e Olga. Parece que Lion gosta dela e estava com muito medo de confessar. Toya e as meninas decidem ajudar Lion a ficar com Olga antes de chegarem à capital. No dia seguinte, o grupo faz uma parada em uma pequena cidade. Toya, Yumina e Arma veem Lion olhando alguns presentes. Eles se aproximam dele e perguntam para quem ele estava comprando a lembrança. Lion mente e diz que é para sua mãe. Toya se recusa a sair do personagem. Arma diz com estilo a Lion do que sua irmã gosta, e eles todos saem. Antes de desaparecerem de vista, espiam Leone e o veem comprando exatamente a mesma coisa. Mais tarde, Toya volta para as carroças. Lá, Toya sente algo.
estranho, quase como se alguém os estivesse seguindo. Ele tenta usar sua magia para encontrá-los. No entanto, a pessoa esconde sua aura. Logo, eles encontram Olga e a veem usando o acessório de cabelo que Lion comprou para ela mais cedo. Eles continuam sua jornada para a capital e encontram algo grande nas profundezas da floresta. Acontece que um dragão havia ficado descontrolado e estava atacando a cidade de Eld. Toya e seu grupo rapidamente correm para a cidade para protegê-la contra os dragões. Ao chegar lá, o dragão insulta Toya e sua besta. Para puni-lo, Toya o imobiliza e corta suas asas. O dragão se recusa a parar enquanto continua cuspindo fogo ao redor. Eventualmente, as outras garotas chegam e ajudam Toya a derrubar o dragão completamente. Antes que eles possam comemorar, um dragão vermelho que governa a Terra Sagrada aparece para levar seu rebelde. Camarada. Depois de descobrir quanta força Toya tem, ele se curva e pede desculpas sinceramente pelo comportamento de seu camarada. As coisas voltam ao normal e Toya consegue descansar nas pernas de sua noiva. Ele acorda na manhã seguinte e descobre que as garotas apostaram nele enquanto dormia. Embora esteja completamente perdido sobre o que as damas estão fazendo, Toya apenas fica lá e as observa fazendo sua coisa. Algumas horas depois de acordar, Toya e as damas começam a reconstruir a aldeia que o dragão rebelde destruiu na noite anterior. Eles fazem questão de cortar algumas partes do dragão que é abatido e doá-las aos aldeões para garantir que possam reconstruir a aldeia no menor tempo possível. Os cavaleiros de Mismed, Leone e seu camarada estão impressionados com a disposição de Toya em ajudar a aldeia, apesar de não ser obrigado a isso. Naquela tarde, o ancião da vila presenteia Toya com uma das presas do dragão para agradecer o imenso serviço prestado à vila. Toya está prestes a recusar, mas ele se lembra de como a presa seria útil para suas modificações de armas. Toya aceita o presente e continua sua jornada com seu povo para o reino de Mismed. Antes do anoitecer, eles chegam à capital real de Mismed. O rei os recebe calorosamente e elogia Toya por sua ajuda em derrotar o dragão rebelde e ajudar um de seus vilas. Após as apresentações necessárias, o rei de Mismed descobre que o reino de Belfast, o reino de Toya, deseja formar uma aliança com Mismed. Reino. O rei recebe o emissário do rei de Belfast e propõe um duelo entre ele mesmo e o matador de dragões. Toya. Acontece que o rei de Mismed é um daqueles que aprecia a força dos outros lutando com eles. Toya se prepara para lutar contra o rei de Mismed. Quando a luta começa, Toya usa sua magia nula, escorregão, para fazer o rei tropeçar e cair, encerrando assim o confronto. Claramente, o rei não pode aceitar isso, então ele exige uma revanche. Dessa vez, as coisas ficam sérias entre os dois. Toya tenta alguns feitiços do seu livro, mas o rei parece ser rápido demais para ele. Em um ponto da luta, o rei usa seu feitiço de magia nula, Axel, que lhe dá um aumento maciço de velocidade para atacar Toya. Toya desvia do ataque e usa o mesmo feitiço Axel para dar a si mesmo um aumento maciço de velocidade. Ambas as partes desaparecem imediatamente ao se moverem à velocidade da luz. A única coisa visível são os flashes de suas espadas se chocando. Eventualmente, Toya supera o rei e vence. Naquela noite, Toya e seu pessoal assistem a um banquete real organizado em seu honra. Lá, Toya pega seu smartphone para tirar fotos das belas damas em seus trajes radiantes. O rei fica fascinado pelo celular e pede que ele tire suas fotos também. Toya faz isso e fica muito cansado. Ele faz uma pausa fora do salão. Ele encontra um ursinho de pelúcia andando pelo corredor e o segue até uma sala escura. Lá, ele encontra um ancião de 6.000 anos do povo das fadas, Lin, sentado em uma cadeira do outro lado da sala. Após o necessário... Introduções. Lin revela o programa de feitiço de magia nula, que usou para fazer o ursinho se mexer. Aparentemente, o programa de feitiço pode ser usado para inserir comandos em objetos inanimados e fazê-los seguir os comandos até completamento. Toya aprende o feitiço de imediato e impressiona Lin. Ela pede para ele ser seu aprendiz, mas Toya foge. À noite na cama, ele tem a ideia de usar um programa para construir sua nova arma. No dia seguinte, ele pega as presas do dragão da Vila Eld e se dirige para a floresta com Lindsay e Yumina. Lá, ele usa um feitiço de modelagem para criar uma arma e algumas balas a partir da presa. E então usa o feitiço de programação para instruir a arma sobre como recarregar automaticamente. Seus primeiros tiros são desequilibrados, então ele faz algumas modificações e aumenta a precisão da arma. Lindsay e Yumina pedem uma arma. Toya mostra-lhes um catálogo online e diz para escolherem a que gostarem. Então ele modifica ainda mais sua arma para poder transformá-la em uma espada em... Após a sessão criativa na floresta, Toya e as moças voltam para a cidade. Eles encontram um restaurante por lá e se preparam para comer um pouco de curia, o prato tradicional de Mismed. No entanto, antes de entrarem, Toya vê duas pessoas observando com eles. Ele coordena com sua besta e se sobressai para os espiões. Ao vê-lo, eles imediatamente fogem. Toya se sobressai e os alcança. Depois de nocauteá-los, ele acidentalmente segura o peito de um dos perseguidores. Ele descobre que foram seguidos por mulheres. As senhoras explicam a Toya que foram designadas pelo rei para segui-los o tempo todo. Toya entende, então os deixa ir. Ele volta ao restaurante e come o prato apimentado, prato curry. No dia seguinte, Toya usa o feitiço de portal para teleportar o rei de Belfast e Alfred para Mismed's palácio. Na cena final, Lin promete visitar Belfast em breve para ver sua aprendiz, Charlotte. Agora que seu trabalho em Mismed está concluído, Toya teletransporta a si mesmo e as garotas de volta para sua mansão em Belfast. Lin e os outros servos estão lá na mansão para lhes dar uma calorosa
bem-vindo. Yumina dá aos seus servos algumas lindas lembranças do reino de Miss Mad. Tuya se acomoda na sua cama pela primeira vez em dias e adormece com sua besta. Ele acorda no final da tarde para tomar um banho. Então, sai para tomar um banho e caminha até o vestiário. Ele encontra as moças de roupa íntima e leva uma bronca. As meninas garantem que Tuya nunca mais faça tal coisa na vida. Depois de levar a bronca, Tuya sai para continuar a praticar seus feitiços. Alfred chega em breve para visitá-lo. Ele pergunta a Tuya o que ele estava fazendo, e Tuya diz que está tentando fazer uma bicicleta. Claramente, Alfred nunca viu uma bicicleta na vida, então ele agradece a Tuya pela ajuda com a questão de Miss Mad e espera que Tuya termine a bicicleta a tempo para que ele possa andar nela. Em 30 minutos, Tuya termina sua primeira bicicleta. Alfred tenta andar de bicicleta pela primeira vez e cai algumas vezes. Logo, as senhoras percebem a agitação no quintal lá fora. Elas encontram o Duque do Reino andando de bicicleta e decidem se juntar a ele e aprender. Em poucas horas, as senhoras transformam o passeio de bicicleta em uma competição. Elsie fica muito competitiva com as outras e se esforça para andar de bicicleta mais rápido que sua irmã. Elas finalmente alcançam o Duque e correr contra ele. Tuya apenas fica ali observando todos até que algo ruim acontece. Após uma divertida corrida de andar e cair das bicicletas, Alfred pede a Tuya para fazer mais uma. Bicicleta. Tuya chega à cidade para obter mais suprimentos de materiais. No caminho, ele encontra uma jovem sendo assaltada em um beco. Naturalmente, Tuya a ajuda e derruba os bandidos com sua arma. A moça agradece por resgatá-la e pergunta se ele tem algo para comer. Acontece que ela estava furtando dos bandidos e ia ser punida. Tuya leva Henny, a menina, para um banco do lado de fora e compra alguns lanches para ela. Aparentemente, a pobre menina é órfã e não tem escolha a não ser dormir nas ruas. Tuya a convida para trabalhar em sua mansão para que possa receber um pagamento. Henny agradece o convite e o acompanha de volta ao mansão. Lá, Henny se veste com roupas de empregada e se torna uma serva de Tuya. As outras empregadas entram e a levam para começar a aprender como ser uma empregada. Tuya percebe que esqueceu de pegar os materiais para a bicicleta. Então ele volta para a cidade com as moças para pegar os suprimentos. Lá eles encontram Arma e se juntam a ela para continuar as compras. Eles encontram Leon e Olga, a irmã de Arma, andando juntos. Eles seguem os dois e os espionam. Enquanto observam das esquinas, Tuya e as moças descobrem quão tímido Leon estava para segurar as mãos de Olga. As moças perguntam a Tuya por que os homens ficam tão tímidos com elas. Tuya educadamente os ignora e continua observando Leon, Olga. Eles os seguem até um restaurante para espioná-los. Tuya pega seu telefone e usa suas câmeras de raio-x para observar os dois. Olga parece estar se divertindo muito, pois seu rosto fica vermelho. Após o encontro, Olga sai do restaurante. Arma se apressa para encontrar sua irmã. No entanto, ela esbarra no rei de Miss Mad. O rei de Miss Mad se junta aos adolescentes e espia Leon e Olga. Leon continua hesitante em tocar Olga, e isso desagrada o rei de Miss Mad. Logo, alguns bandidos atacam as barracas próximas a eles. Leon enfrenta os bandidos e os desafia. Tuya e o rei ficam muito assustados com Leon, então colocam disfarces para evitar serem pego. Infelizmente para eles, Lion vê através dos disfarces e descobre que são eles. Tuya se cansa de espioná-los e faz Leon confessar seus sentimentos por Olga imediatamente. Felizmente, Olga sente o mesmo e concorda em sair com ele. Após a vitória, Tuya volta para sua mansão e encontra Lynn e sua aprendiz, Charlotte. Tuya pergunta a ela o que ela está fazendo aqui, e Lynn diz a ele que está lá para perguntar sobre o monstro do orbe vermelho que ele destruiu algumas semanas atrás. Ela conta que o orbe vermelho pertencia a bestas mágicas com corpos translúcidos chamadas frases. Tuya diz a ela que ficaria atento a um. Lynn dá uma notícia a Tuya e seu povo. Acontece que ela ficará em Belfast por um tempo. Ela pede um favor a Tuya para levá-la a uma ruína antiga em Eshun, terra natal de Yae, para ter uma ideia de onde o lugar. Lynn diz a Tuya para usar o feitiço de recordação para encontrar uma memória de Ishan no cérebro da Yae. Tuya se aproxima de Yae e usa a recordação para encontrar as ruas de Ishan. Após o ritual, Lynn pede a ele para abrir um portal para aquele lugar. Tuya abre um portal e teleporta Lynn e as garotas para as ruínas em Ichin. Depois de se teleportar com as damas para Ichin, Tuya leva todos para Oedo, a cidade natal de Yae em Ichin. Enquanto caminham pela cidade melancólica, Yae explica a cultura de sua terra aos ouvintes. Elsa e Lynn descobrem que a vida é um pouco diferente em Ichin comparado a Belfast. Mais tarde, Yae leva seu povo para a casa de seu pai na cidade. Ao chegar lá, ela nota a expressão preocupada no rosto de sua mãe e pergunta sobre seu pai, sobre o paradeiro. A mãe de Yae conta a ela que seu pai, irmão e o restante dos homens aptos da cidade partiram há alguns dias para lutar contra o exército do clã Takeda. Yae fica muito preocupada e pergunta à sua mãe sobre a guerra. Infelizmente, as coisas não estavam indo bem para os homens de Oedo, pois o exército Takeda era muito forte. Tuya e o resto do grupo oferecem ajudar os Oedians a lutar contra o clã Takeda. Tuya usa um feitiço de portão para se teletransportar junto com as garotas para uma área na floresta perto da fortaleza Oedo. Yae fica muito agitada e pede a Tuya para levá-la até o irmão. No entanto, Tuya sente perigo à frente, então ele vai primeiro para a fortaleza. Ao chegar lá, Jutaro, o irmão de Yae, e alguns outros soldados desafiam Tuya, perguntando quem ele é e de onde ele é. Tuya se apresenta como amigo de Yae e teleporta os outros diretamente para dentro da fortaleza.
Logo, Yae se reconecta com o irmão. Jutaro agradece a Toya por seus serviços e diz à irmã que o pai deles está bem, protegendo o rei. Toya usa seu feitiço de luz e cura todos os feridos de Oedo. Soldados. Então ele pergunta a Yutaro sobre o exército Takeda que está sitiando sua fortaleza do lado de fora. Jutaro diz a ele que seus homens estão tendo dificuldade em matar o exército de Takeda, pois agora eles são zumbis. Jutaro também diz a Toya que descobriram que o exército zumbi só pode ser derrotado se conseguirem quebrar as máscaras Oni em seus rostos. Quase imediatamente, Toya usa o feitiço de luz, lança brilhante, para derrubar todos os zumbis Takeda em frente à fortaleza. Os Zoedians soltam um grito vitorioso e agradecem a seu salvador, Toya. Logo, Issho, chefe dos Tokugawa, aparece para agradecer pessoalmente a Toya e sua equipe por ajudá-los com o exército zumbi. Então eles falam de negócios. Acontece que Shingan, o verdadeiro líder do clã Takeda, já havia falecido. O exército de zumbis que os atacou anteriormente foi liderado pelo seu estrategista de magia negra. Issho diz a Toya que ainda não verificaram a autenticidade das notícias, mas que continuariam investigando. Nesse momento, um dos 4 generais Takeda, o guerreiro do general Kusaka, Tsubaki chega com uma carta secreta do seu mestre. A carta pedia a ajuda de Isshu para resgatar os outros 3 generais capturados no fundo de Takedan, território. Toya decide infiltrar-se na base furtivamente antes de atacar. Ele pergunta a Lin, a fada, se ela poderia torná-los invisíveis por um curto período para que possam chegar lá sem levantar alarmes. Toya escolhe aqueles que o seguirão e lê a mente de Tsubaki para ter uma ideia clara de para onde estão indo. Naquela noite, Toya se teletransporta para fora do território de Takedan. Assim que Lian o torna invisível, ele tenta se teletransportar para o território inimigo. No entanto, ele é impedido, pois a barreira erguida o impede de entrar. Lian fica muito travessa e brinca com Tsubaki. Peitos. Como eles estão invisíveis, ela acusa Toya pelo crime. Tsubaki soltou gemidos, pois estava tanto envergonhada quanto se divertindo. Toya corta o papo furado e leva seu time de 3 pessoas para a masmorra de Takedan. Ele liberta todos os 3 generais capturados e segue para destruir os talismãs que mantêm a barreira de Takeda em pé. Depois de destruí-los todos, Toya derrota todos os soldados mascarados de Oni ao redor deles e os teleporta para o estrategista sombrio, que estava esperando por eles. Ao chegar lá, o estrategista vira o camarada morto deles, Oyakata, contra eles. Toya o derruba e enfrenta o inimigo. O estrategista revela o orbe vermelho que tem nos olhos e se gaba de ter todo o poder do mundo. Toya usa o feitiço de transporte para recuperar o orbe e destruí-lo. Quase imediatamente, o corpo do estrategista se transforma em pó e ele morre. No dia seguinte, Issho conta a Toya que é Ninuya. As ruínas estão localizadas no fundo do mar. Ele também menciona que já esteve em uma ilha perto das ruínas antes, e ainda se lembra disso. Toya usa a recordação para obter a localização da ilha da mente de Aisha, e então usa o portal para se teleportar com as senhoras para a praia exata mais próxima das ruínas. Assim que chegam à praia, Toya e as senhoras correm para aproveitar a frescura. Praia. Como eles não têm trajes de banho, pedem a Toya para levá-los de volta a Belfast para que possam pegar alguns. Toya atende ao pedido deles e os teletransporta de volta a Belfast para buscar os trajes de banho. Eles retornam à praia com o Duque, o rei e alguns outros criados para tirar uma folga de suas pesadas tarefas. Toya cria algumas tendas para as damas se trocarem. Agora que todos estão de roupa de banho, eles voltam para a praia para se juntar aos outros. As damas todas se voltam para Toya em busca de sua aprovação sobre seus corpos nos trajes de banho. Após alguns momentos embaraçosos com Toya, as damas vão nadar no oceano. Com tantos seios por toda parte, Toya não pode deixar de olhar para os peitos suaves e redondos das damas. Logo, Sushi e Yama também se juntam às damas na água para jogar bola de praia. Toya fica tão fixado nas suas garotas na água que não vê Cécio atrás dele. Quando ele olha para trás, seu olhar desce até o peito dela. Toya dá uma boa olhada nas coisas que talvez nunca toque e permite que Cecile se junte às garotas na água. Toya de repente ouve homens gritando em algum lugar e segue o som. Acontece que o rei e seu irmão também estavam em uma corrida própria. Ele volta para sua tenda e relaxa. Yumina se aproxima dele com seu belo maiô e pede para ele se juntar a ela no oceano. No entanto, Toya se recusa e prefere procurar pelas ruínas. Yumina entende e vai embora. Justamente então, Lin se encontra com Toya e o provoca novamente. Depois de se divertir, ela diz a Toya que eles precisam voltar lá a investigar o ruínas. Lin não sabe nadar, então Toya decide verificar sozinho. Ele mergulha no oceano, mas não consegue prender a respiração por muito tempo. Felizmente, Kohaku, seu Fiera, estava lá para salvá-lo antes que ele se afogasse. Após recobrar a consciência, Toya e Lian perguntam a Charlotte se ela conhecia algum feitiço que pudesse fazer alguém respirar debaixo d'água. Charlotte não conseguia se lembrar de nenhum feitiço que pudesse fazer isso. De repente, Kohaku se lembra das bestas do Monarca Negro. Toya e Kohaku imediatamente começam a invocar as bestas. Eles lançam um feitiço de invocação no chão e invocam as grandes bestas do Monarca Negro para seu mundo. Quando as feras chegam, lembram-se de seu velho amigo e perguntam pelo seu mestre. Ao saber que Toya era o mestre de Kohaku, eles o desafiam para uma luta para provar sua força.
Se Toya vencer, eles farão um pacto com ele. Toya pega sua arma e programa uma das balas com um feitiço de escorregar que ativa infinitamente. Como resultado, as bestas do Monarca Negro continuam tropeçando e caindo até desistirem. Enquanto isso, as senhoras jogam vôlei a poucos metros de Toya. Depois de uma jogada maravilhosa, o pano do peito de Lindsay cai. Ela rapidamente o veste antes que Toya veja cair. Algumas horas após o início do dia, as bestas monarcas negras se cansam e se rendem a Toya. Após ouvirem seu pedido, as bestas reduzem seu tamanho e ativam um feitiço de proteção de água no novo mestre. Toya é coberto pela bolha protetora e anda em direção ao oceano. A caminho do oceano, as 4 moças se alinham e pedem a Toya para escolher a sua mulher favorita entre elas. Toya fica atrapalhado e escolhe Sushi em vez disso. As garotas ficam desapontadas, mas aguentam e se juntam a ele para brincar. Ao anoitecer, Toya chega ao fundo do oceano e caminha sob a água como se estivesse em terra firme. Ele entra nas ruínas e ativa um círculo mágico dentro delas. O mecanismo aciona um sistema de teletransporte que leva Toya a uma ilha flutuante. Ao chegar lá, uma máquina humanoide chamada Francesca se aproxima dele sem usar nada por baixo. Cintura. Ela se apresenta e dá as boas-vindas à Toya aérea de 5.000 anos. Jardim. Toya pergunta a Francesca por que ela não está vestindo nada abaixo da cintura. Cheska diz a ele que foi assim que seu mestre a programou. Toya pergunta se ela poderia vestir algo. Cheska tira uma saia e a veste. Toya então pergunta a ela sobre o lugar todo. Acontece que a ilha flutuante se chama Jardim de Babilônia e foi construída por um professor há vários milhares de anos. Cheska menciona que é um robô androide feito para cuidar do jardim na ausência de seu mestre. Após a explicação, Cheska fica muito sensual e continua pedindo para Toya tocá-la em sua área íntima. Claro, Toya se recusa a tocar na esquisita. Toya se apresenta como Tuya, é claro. Cheska diz a Toya que a ilha foi criada há 5.000 anos pelo professor Babilônia, uma poderosa maga que podia usar toda a magia elemental. Ela colocou Cheska responsável pela manutenção do jardim até que um visitante viesse e reivindicasse a posse do jardim. Como Toya é o único visitante que o jardim recebeu nos últimos 5.000 anos, ele tem assumir o controle. Cheska explica por que ela entregaria de bom grado para ele. Aparentemente, se Toya tivesse sido sensual com ela desde o início, ela o teria rejeitado. No entanto, como ele não cedeu aos seus desejos, ele se torna elegível para assumir o jardim. Toya sua e se pergunta quem criou Cheska. Cecília e as outras mulheres brincam na praia, procurando caranguejos e outros pequenos crustáceos. Em um ponto, todos ficam preocupados com Toya e se perguntam se ele está bem. Falando no diabo, Toya aparece bem naquele momento e leva todos ao jardim com seu feitiço de portal. Agora dentro da ilha flutuante, Cheska informa a todas as meninas que a propriedade da ilha flutuante foi transferida para seu amado mestre. Marido, Toya. As 4 garotas exigem uma explicação de Toya. Para piorar a situação, Cheska diz às garotas que mostrou sua roupa íntima para Toya. Lindsay, que é a tímida, faz Toya sentar-se e começa a interrogá-lo. Lynn intervém em sua defesa e diz a Lindsay para não julgar Toya tão muito. Ele provavelmente não sabe como as garotas se sentem em relação a ele, então não é obrigado a se prender a elas. Lindsay entende e para de oprimir Toya. Mais tarde, as 4 garotas, Saya, Lindsay, Elsie e Yumina, todas caminham por uma seção do jardim. Yumina os para e lembra-os de uma discussão que tiveram na mansão. Acontece que Yumina sabe que as outras 3 moças estão apaixonadas por Toya. Ela propõe que as 4 confessem seus sentimentos a Toya e se casem com ele todas de uma vez. As damas ficam muito constrangidas, com os rostos avermelhados de vergonha e rubor. Yumina diz que hoje é o dia em que elas confessarão seus sentimentos a Toya e pedirão sua mão em casamento. Toya tem jeito. As 3 damas já estavam imaginando Toya casando-se com todas as 4. Elas decidem confessar e continuam caminhando. Enquanto isso, Toya e Lynn aproveitam o tempo juntos no jardim. Cheska conta a Toya e Lynn sobre as ilhas flutuantes restantes que o professor criou em seu tempo livre. Tempo. Lynn se interessa pela biblioteca flutuante e deseja aprender sobre os segredos do professor. As outras damas se juntam a eles mais tarde e ouvem Cheska falar sobre as outras ilhas. Lynn perguntou a Cheska se ela poderia estabelecer uma conexão com suas outras irmãs. Infelizmente, Cheska diz que suas conexões com as outras ilhas foram cortadas, então a única maneira de encontrar as outras Babilônias é encontrar seus círculos de teletransporte. Cheska decide deixar o jardim e seguir seu novo mestre. Toya fica preocupado com ela deixando o jardim. No entanto, Cheska diz a ele para não se preocupar, que eles poderão controlar o jardim assim que ele terminar seu registro. Toya pergunta a Cheska como eles vão conseguir isso, e ela o beija na frente de todos. Enquanto o beija, Cheska obtém a saliva de Toya e registra como sua informação genética. Assim que ela está feito, Lynn se reúne coragem para se levantar e confessar seus sentimentos a Toya antes de plantar um beijo em seus lábios. Tudo o que resta agora é que Elsa e Saya confessem seus sentimentos a Toya para que possam ficar livres. Depois de explorar o resto do jardim, Cheska segue Toya e as outras senhoras restantes de volta para casa. Ela se junta aos servos, veste-se como eles e junta-se a Lain para começar seu treinamento para ser uma criada. Toya chega ao seu quarto para pensar um pouco sobre o que aconteceu entre ele e Lindsay no jardim. Antes de adormecer, Yumina o visita para conversar. Toya a deixa entrar em seu quarto e pergunta o que ela foi fazer ali. Yumina imediatamente se irrita e informa que está com raiva dele por beijar Cheska e Lindsay tão facilmente.
Ela está apenas com ciúmes porque o Tuya nunca a beijou antes. Tuya fica surpreso por ela não ser afetada pela confissão de Lindsay. Yumina diz a ele que foi ela quem, na verdade, encorajou Lindsay a confessar seus sentimentos. A única razão pela qual ela está com raiva dele é porque ele ainda não a beijou. Para compensá-la, Tuya a traz para perto de si e dá um beijo suave nos lábios de Yumina. Após o beijo, ela pergunta o que ele pensa sobre Lindsay. Tuya diz que, embora ele possa não amar Lindsay, ainda gosta e a estima. Quase imediatamente, Lindsay se materializa na quarto. Acontece que ela foi tornada invisível e estava observando-os o tempo todo. Tuya chega até ela e confessa seus sentimentos por ela. Lindsay agradece a ele por ser honesto com ela e o abraça. Yumina também se aproxima e abraça seu futuro marido. Antes de eles saírem, pedem a Tuya para beijá-los. Tuya beija suas testas e vai dormir. No dia seguinte, Elsie acorda Tuya e o leva para o quintal lá fora para enfrentar ela e Saya. Tuya pergunta às senhoras o que elas querem. Elsie e Saya ordenam a Tuya que lute com elas ali mesmo. Se elas vencerem, Tuya terá que ouvir o pedido delas. No entanto, se ele vencer, elas recuam e nunca falam sobre seus sentimentos por Tuya. Elas também proíbem Tuya de usar quaisquer feitiços mágicos antes de começar a luta. Tuya leva a melhor na primeira rodada da luta. No entanto, as moças conseguem encurralá-lo e nocauteá-lo. Quando ele acorda, Elsa e Ai confessam seus sentimentos a Tuya. Yumina e Lindsay juntam-se a eles no quintal e pedem a Tuya que tome uma decisão. Tuya implora por mais tempo e volta para o jardim flutuante para pensar. Cheska junta-se a ele e tem uma conversa com ele. Ela menciona que tem uma mensagem do professor para ele. Tuya pede para ela mostrar a mensagem e ela tira um cabo USB dos braços. Tuya conecta o cabo em seu telefone e ativa a mensagem. Um holograma do professor aparece em seu telefone. Ela lhe fala sobre seu poder de ver vários milhares de anos no futuro. Em uma de suas visões, ela descobriu sobre os dragões Phrazy, que estavam determinados a livrar o mundo de todos os seres vivos. Quando perguntada onde eles estavam agora, a professora diz a Tuya que os Phrazy desapareceram de repente. Tuya pergunta se ela sabe sobre seu futuro com as 4 garotas. A professora se recusa a dizer a ele. Em vez disso, ela o deixa fantasiar sobre o que pode acontecer e encerra na mensagem. Após receber a mensagem, Tuya se teletransporta para os céus para encontrar o fabricante. O fabricante está mais do que feliz em ver sua criação novamente. Tuya pede alguns conselhos sobre seu problema com as moças. O fabricante convoca a Rainha do Amor nos céus para dar a Tuya o melhor conselho que puder. Após ouvir a questão, a Rainha do Amor diz para ele ser um pouco egoísta e pedir às 4 que lhe deem tempo para se desenvolver e amadurecer em um homem que todas elas irão amar e apreciar. Quero dizer, elas ainda têm no máximo 16 anos. Quando eu tinha a idade delas, eu ainda estava em escola. De qualquer forma, Tuya volta para sua mansão e diz às senhoras que deem tempo para ele amadurecer como um homem de verdade antes de se casar. As senhoras todas concordam em esperar por Tuya. Para encerrar a reunião, Tuya teria que beijar todas elas na testa antes de sair. Elsa vai primeiro, mas acaba dando um soco nele no estômago. Do lado de fora do prédio, Lin e alguns outros servos se divertem com o que está acontecendo dentro da sala. Tuya leva suas damas para a próxima missão. Desta vez, eles têm que derrotar os golems de Mithril e levar seus orbes de controle de volta à guilda. Ai tenta cortá-los com sua espada, mas sua espada quebra. Tuya descobre o quão fortes eles são, então ele os teletransporta para o céu e os deixa cair livremente no chão. Esse plano funciona, pois os corpos dos golems racham e se tornam mais vulneráveis. Com isso, Tuya e as moças direcionam os ataques mágicos mais fortes em seu arsenal e eventualmente derrubam os golems de Mithril. Depois de recuperar os orbes dos golems, Tuya teletransporta suas garotas de volta para casa. René, a órfã que Tuya salvou antes, cumprimenta calorosamente Tuya e suas garotas. Ela percebe a ausência de alguém e pergunta a Tuya onde estava Cheska. Tuya de repente se lembra de que a deixou no jardim e volta para buscá-la. Uma vez que eles estão de volta, Cheska serve a Tuya e Lin um pouco de chá. Tuya se desculpa e quer compensá-la por isso. Cheska diz para ele conseguir-lhe numa lingerie provocante para ela esquecer seus pecados. Acontece que ela estava apenas brincando. Cheska sai logo em seguida e permite que Tuya discuta com Lin. Lin diz a Tuya que planeja chegar às outras ilhas flutuantes que o professor Babilônio construiu. Tuya, que já desistiu de encontrá-los, promete ajudar. Nesse momento, ele recebe um telefonema de o Criador. Tuya teletransporta-se para os céus. O Criador chamou-lo para pedir uma atualização sobre sua vida. Tuya diz ao Criador que as coisas estão indo bem e até melhor do que sua vida antiga. A Rainha do Amor passa e brinca com ele sobre seu recente noivado com suas 4 noivas. Enquanto isso, as moças estão tomando banho na mansão. Yumina e as meninas olham fixamente para o anel de noivado que Tuya comprou e deu a cada uma delas. Elas agradecem a Tuya por infundir alguns feitiços mágicos úteis no anel para que as garotas não tenham problemas. Enquanto coram por causa dos anéis, Yumina fala sobre suas preocupações. Vendo que Tuya é uma pessoa tão boa, ela teme que alguma outra mulher possa se aproveitar disso no tempo e fazer com que Tuya se torne ruim. Todos prometem uns aos outros apoiar Tuya de qualquer maneira que puderem. Na cena seguinte, Yae e Tuya vão à cidade para pegar alguns suprimentos. Enquanto passeiam pelas lojas, Yae fica nervosa e pede a Tuya para segurar suas mãos enquanto caminham. Tuya cede ao pedido dela e segura suas mãos antes de continuarem o seu... Mais tarde naquele dia, Yumina e Tuya visitam o rei em seu palácio para anunciar seu noivado. O rei de Belfast fica muito feliz e pede a Tuya que se case rapidamente para que ele possa ter seus netos. A rainha, no entanto, avisa Tuya que haverá outros que não o veem de forma positiva. Então ele deve estar preparado para lutar por Yumina quando chegar a hora.
a irmãzinha de Yumina pede para participar da conversa para poder cumprimentar a irmã mais velha. Quando eles voltam para casa, Tuya pergunta a Yumina se há uma chance de ele se tornar rei quando se casarem. Yumina diz para ele não se preocupar com nada disso por enquanto. Tuya começa a se concentrar em realizar algo para ganhar o favor dos outros. Para isso, ele vai para uma pousada local em a cidade e constrói um banho termal para homens e mulheres lá para aumentar os clientes. Para testar, ele leva seus familiares e alguns idosos para experimentar as termas. Logo, as mulheres estão no lado feminino e os homens no lado masculino se divertindo. Enquanto Yumina e as garotas se despem, Yumina desafia as ladies a falarem sobre o momento em que souberam que estavam apaixonadas por Tuya. Com expressões embaraçadas no rosto, as senhoras narram os momentos em que perceberam que tinham sentimentos por Tuya. Yumina vai por último e todas concordam que Tuya é o homem de seus sonhos. Enquanto riem de seus sentimentos, Cheska, que está tomando banho do lado de fora, começa a escalar a cerca para chegar ao lado de Tuya. Felizmente, o feitiço de paralisia no topo da cerca a choca e joga de volta para a seção das mulheres. Lin invade o lado masculino das termas para contar a Tuya que encontrou a próxima ilha flutuante de Babilônia. Tuya e as moças seguem para leste de Mis, por deserto para encontrar as ruínas até a segunda ilha flutuante da Babilônia. Tuya parece indiferente em encontrar a ilha, e só deseja que eles a encontrem e voltem para casa logo, embora ele admita que podem precisar do poder da segunda Babilônia caso os monstros Fraze retornem à Terra em sua era. Enquanto olham para o deserto, eles encontram um OVNI, atacando algumas pessoas na areia do deserto. Tuya e os outros rapidamente interrompem sua jornada para ajudá-los. Eles enfrentam um objeto UFO e compram tempo suficiente para as pessoas no chão escaparem do seu alcance. Tuya e suas garotas continuam a lançar ataques mágicos contra a coisa, mas ela se revela muito forte. Então, de repente, Andy, o velho amigo de Tuya, faz uma aparição bastante surpreendente. Após os cumprimentos necessários, ele sobe na coisa parecida com um OVNI e destrói. Tuya fica surpreso e pergunta como ele destruiu tal coisa. Andy diz que simplesmente atingiu com uma frequência mágica similar. Andy explica ainda que o UFO provavelmente escorregou para o mundo de Tuya vindo de outro mundo, e que a rede multidimensional que mantém o mundo separado estava começando a relaxar. Andy termina sua explicação e se despede brevemente. Tuya e suas damas servem água aos aventureiros para matar a sede. A líder deles, Rebecca, explica que ela e sua parceira resgataram algumas garotas de seus mestres de escravos e estavam buscando levá-las para pastos mais verdes. Pastos. Tuya pergunta a eles para onde desejam ir. Rebecca diz a ele que antes de tudo precisam remover os colares de escravidão do pescoço das meninas para que possam ser realmente livres. Tuya sorri e usa o feitiço Apor para tirar os colares das escravas. Meninos, Yumina intervém as meninas para seguirem com eles até Belfast para ganhar a vida. Todos concordam. Então Tuya teletransporta-os para Belfast. Ao chegarem em casa, Lane pergunta a pagar suas coisas, pois ele não podia pagar com uma moeda antiga. Moeda que ele tinha. Lin fica muito desconfiada do cara e diz a Tuya para ter muito cuidado com ele. As meninas pedem a Tuya uma explicação sobre a coisa que elas atacaram antes. Tuya lhes conta sobre os Fraza e sua história com a Terra. Ele também diz que é possível que a Phrase que eles enfrentaram mais cedo naquele dia era de outra mundo. Tuya perguntou a Cheska se o professor havia construído algo para lutar contra os monstros Phrase. Cheska diz que existem essas coisas. No entanto, eles estão armazenados apenas no próximo Babilônia, posteriormente. Tuya fica muito animado e imediatamente se teleporta com as damas para o deserto de Rabi. Len usa magia para expor a barreira invisível ao redor da ruína e permite que Tuya entre primeiro. Lá dentro, Tuya chega ao círculo mágico e ativa o mecanismo de teletransporte. Ele se teleporta para a próxima ilha Babilônia flutuante, a Ilha Oficina, e encontra o guardião, Rosetta. Rosetta o interrompe e pede algum tipo de verificação antes que ele possa assumir a Ilha da Oficina. Tuya diz a ela que já assumiu a Ilha do Jardim, de propriedade de Cheska. Rosetta sorri e diz que as coisas serão muito mais fáceis uma vez que ele já está experiente. Tuya pede seu teste e Rosetta diz para ele adivinhar as cores das roupas íntimas sem se mover de onde está. Tuya usa seu feitiço de longo alcance para deslocar sua visão por baixo dela. Saia. Ele descobre que ela não estava usando nada por baixo e conta para ela. Rosetta confirma sua resposta e o nomeia como o novo mestre da Ilha Workshop. Ela o beija assim como Cheska fez e completa seu registro. Após o processamento horrível, Tuya inspeciona o workshop. Ele descobre várias coisas interessantes sobre esta Nubixen. Ele apunha a Rosetta mostra a ele uma sala branca que permite a qualquer engenheiro fabricar o que quiser com apenas alguns toques. Para testar, Tuya pede a Rosetta para copiar sua arma e reproduzi-la usando material de mitril. Só isso, e cria uma arma semelhante com a técnica de cópia. Tuya pergunta se ela poderia criar um equipamento chamado Frame Gears. No entanto, Rosetta diz que não pode, já que ela não tem o... Próximas etapas, Tuya usa o portal para levar os outros à Ilha da Oficina. Ele pergunta a Cheska e Rosetta se elas poderiam unir ambas as ilhas. Cheska e Rosetta concordam com a ideia de Tuya e começam a se dirigir para Belfast. Ao voltar para a mansão, Tuya diz a Rebecca que eles podem ficar na mansão até encontrarem empregos adequados para si na cidade. Rebecca e seu parceiro agradecem a Tuya por sua bondade.
Alguns dias depois, Tuya visita Rebecca e as garotas em seu novo local de trabalho. Ele acabou de terminar de construir sua biblioteca bem na cidade, então ele os deixa trabalhar no café. Todos o cumprimentam calorosamente e o convidam para tomar uma bebida. Tuya pensa em como seu negócio de bicicletas se tornou bem sucedido. Ele tinha usado a oficina na ilha de Rosetta para produzir bicicletas em massa e vendê-las a um preço mais alto. Um dos escravos libertos reclama com Tuya sobre não ter aptidões mágicas, mesmo que seu avô pudesse usar magia nula. Tuya diz ao pequeno para continuar tentando e não desistir. Use suas aptidões mágicas e certamente aparecerão em devido tempo. Após sua visita à biblioteca, Tuya vai ao guilda com Yumina para se inscrever em qualquer missão disponível. Ao chegar lá, a atendente o reconhece e pergunta se ele poderia ajudá-la com um livro sobre a Ordem da Rosa de sua biblioteca. No caminho de volta, Yumina explica tudo o que pode sobre a Ordem da Rosa e conta a Tuya sobre o autor da série, que também é sua amiga próxima e princesa do Império Refreeze, Rin Refreeze. Depois de ouvir todas as informações sobre o autor, Tuya decide ir exterminar o caranguejo sangrento no deserto antes de pegar o livro. Ele leva Yumina direto para a floresta e termina em questão de minutos. Eles carregam o caranguejo de volta para a guilda e recebem seus recompensas. O rank da Yumina na guilda é promovido e agora ela está no mesmo nível que o Tuya. Depois de receber sua recompensa, Tuya pede ao atendente da guilda para listar todos os livros que ela acha que ela e seus colegas gostariam de ler, para que ele possa obtê-los em sua biblioteca. Todos conta pra ele. A senhora escreve mais de 20 livros em um pedaço de papel e entrega a Tuya. Tuya vai a uma livraria e entrega a lista ao atendente. Embora leve algumas horas para encontrar todos esses livros do enorme catálogo, Tuya consegue se encontrá-los todos. Quando está prestes a pagar e ir para sua própria biblioteca, ele ouve uma cliente fazendo birra depois de descobrir que o famoso livro feminino, Rose Maggie, estava esgotado. Ela descobre que Tuya comprou o último livro e pede para deixá-la comprar o último. Tuya recusa liberar o livro para ela. Então ela propõe um acordo com ele. Se ele puder liberar o Rose Maggie para ela, ela lhe dará um autógrafo. Tuya acha que ela é apenas outra desconhecida tentando enganá-lo. No entanto, ele a testa e descobre que ela é realmente a verdadeira princesa real, Refreeze. Ele fica enojado com os comportamentos rurais dela e fala sobre Yumina. Rayleigh descobre que Tuya é o noivo de Yumina e fica quieta. Tuya vai até a oficina e imprime outra versão do Rose Maggie. Depois ele entrega para Rayleigh e leva os livros para sua biblioteca. As senhoras ficam muito felizes com a ajuda enquanto pegam seus livros e vão embora. Tuya se vira para o menininho que estava reclamando mais cedo e pergunta o que ele quer. O menino diz que quer ficar muito forte para proteger alguém muito querido. Enquanto fala, o menino faz contato visual com uma das garotas libertadas da escravidão que trabalha na recepção oposta. Tuya percebe uma química entre eles e conclui que ela é quem ele quer proteger. Ele leva o menino ao palácio e pede ao chefe dos cavaleiros do palácio que o treine. Ele encontra Lindsay e a leva às termas da Lua Prateada para relaxar antes de terminar o ciclo. Linda. Radiante nela. Lindsay fica muito nervosa com a roupa e tropeça. Tuya está lá para segurá-la. Ele faz questão de dizer a ela como está linda com o traje. O dia termina bem. Alguns dias depois, Rayleigh lançou sua próxima série. Tuya verifica o primeiro volume e descobre que a história é de alguma forma semelhante à dele. Ele promete lidar com ela na próxima vez que a encontrar, pois fica compreensivelmente chateado com coisas. Na primeira cena, Tuya encontra Lindsay lendo novamente. Ele a aconselha a fazer pausas quando necessário e evitar ler em excesso. Lindsay agradece ao seu noivo por suas palavras gentis e entrega a ele a lista de livros que a biblioteca precisa. Tuya pega a lista e parte para o Império para obter os livros. Ao chegar lá, Tuya encontra o Império inteiro em ruínas. Ele corre em direção ao palácio para descobrir o que estava errado com os terrenos do Império. No caminho, ele encontra o exército atacando um local. Policial. Ele resgata o policial e descobre que o general do exército pode estar planejando um golpe de estado no Império. Ele rapidamente corre para o palácio e ouve uma mulher gritando em algum lugar próximo. Ele localiza o som do grito e corre para o quarto para salvar a filha do imperador de uma morte certa. A filha do imperador, Lúcia, se apaixona por ele imediatamente após ver seus belos olhos. Logo, o guarda responsável por sua segurança, Karel, aparece e agradece a Tuya por salvar a filha. Tuya explica a eles que usou magia de teletransporte para vir ao Império a fim de comprar algumas coisas para sua loja. Ao ouvir isso, Karel implora para que ele se teletransporte e levá-los aos aposentos do imperador para verificar como ele está. Quando chegam lá, encontram o general do exército Bezoar em pé sobre o corpo inconsciente do imperador. Tuya se apresenta, diz de onde veio e exige uma explicação do agressor do imperador. Bezoar diz que o imperador ficou gravemente doente e não podia ser permitido governar, mas Tuya sabe que isso é uma mentira, então ele pede uma explicação real. O general diz que planeja fazer guerra contra as 3 nações aliadas, Refreeze, Belfast e Mistmage. Tuya o desafia a fazê-lo, dizendo quão poderosas são as 3 nações. No entanto, Bazar tinha uma carta na manga. Ele usa sua magia para invocar a besta diabólica com a qual fez um pacto nos últimos 20 anos e revela a origem de seu poder. Aparentemente, Bazar estava usando 2 pulseiras em ambas as mãos, uma para repelir ataques mágicos e a outra para repelir ataques físicos. A besta também podia anular ataques mágicos. Esta não é uma luta que Tuya poderia simplesmente se apressar.
em Minto. Assim ele recua e se teletransporta, junto com o Imperador, Lucia e Carol, de volta para sua mansão em Belfast. Tuya explica sua aprovação no Império para suas noivas. Todas se perguntam como poderiam enfrentar um oponente tão forte. Toya lhes diz que não deveriam... Não se preocupa, e que ele tem um plano para derrubar o Imperador. Após a breve reunião, Toya apresenta Lucia às suas noivas. Quando Yumina se apresenta como a noiva de Toya, Lucia franze a testa. Yumina percebe sua reação e a desafia quando Toya sai. Toya solicita uma reunião com o rei de Belfast e explica a situação no Império para ele. Antes de discutirem algo sério, o rei faz uma piada sobre nomear Toya como o próximo na linha de sucessão ao trono. Toya quase se mija de medo, pois nunca quer ser rei. O rei. Após ouvir o plano de Toya para derrotar Bazawar, dá a ele o sinal verde. Toya chega na oficina para falar com Rosetta sobre o Bazawars armas. Rosetta diz a ele que se lembra de ter tais itens como artefatos na oficina. Provavelmente caíram ou se perderam em algum lugar pelo caminho. Toya volta para sua mansão e descobre que o Imperador está acordado. Todos se reúnem ao redor do Imperador para discutir a derrota do general. Enquanto discutem, Lucia pede a Toya para ajudá-la a encontrar seu irmão com seus feitiços mágicos, se puder. Toya usa recordação em Lucia e obtém uma imagem de seu irmão. Depois de obter uma imagem do irmão dela, Toya o reconhece e o rastreia com seu smartphone. O Imperador lembra-se dessa área como do General Romeu. Mansão. Felizmente, o príncipe imperial está seguro. Vamos para a próxima missão. Toya diz ao Imperador para deixar a derrota de Bazawar por conta dele e do... moças. No dia seguinte, Toya convoca suas bestas e as leva ao Império para lutar contra o general. Enquanto as moças e as bestas cuidam dos guardas, Toya enfrenta a fera mágica demoníaca de Bazawar. Surpreendentemente, ele usa Axel e Gravidade, um feitiço que torna as coisas mais pesadas para imobilizar a besta de Bazawar, Senhor dos Demônios. Então ele enfrenta Bazawar e o prende em uma cela de vidro temperado com limo podre. Bazawar sufoca e desmaia. Toya havia acabado de derrotar o general da maneira mais engraçada. O Império retorna ao seu reino e se dirige formalmente ao seu povo. O príncipe imperial se reúne com sua família e Toya retorna ao seu... Meninas. Lucia junta-se a elas e descobre como é divertido ser noiva de Toya. O Imperador convida Toya para almoçar um dia para expressar formalmente sua gratidão por sua ajuda em derrubar Bezoar. Para agradecer por sua ajuda, ele decide prometer Lucia a Toya. Toya franze a testa enquanto pensa em uma maneira de rejeitar o noivado. No entanto, Yumina fala por ele, e aceita a proposta em seu nome. Toya não tem outra escolha a não ser aceitar sua nova noiva em sua... casa. O riso do Mans é contagiante, não vou mentir. Foi assim que Toya conseguiu uma quinta esposa. As outras mulheres se alegram em ter mais uma mulher se juntando a elas. Toya, por outro lado, não está tão feliz, pois agora tem muitas mulheres para lidar. De qualquer forma, ele conversa um pouco com os reis, que lhe contam sobre as porções de terra que o Imperador está lhe presenteando. Então, o plano é dar a Toya algumas porções de terra e nomeá-lo governante do novo reino. Dessa forma, Toya terá algum status e parecerá adequado para se casar com Yumina e as outras. Toya aceita a oferta de se tornar monarca e volta para sua mansão. Suas esposas expressam sua alegria pelas novas conquistas do marido. Elas perguntam que nome ele planeja dar ao seu novo reino. Toya chama seu novo reino de Brunhild, e as damas gostam. Toya se pergunta se será uma boa ideia teleportar toda a mansão para o novo reino. No entanto, as garotas dizem para ele deixar a mansão como base de operações em Belfast. Enquanto discutem, Lucia chega com seu novo vestido e junta-se à reunião de família. Ela sugere que construam um castelo no terreno para que Toya seja um verdadeiro governante. Toya e os outros concordam com isso. Na cena seguinte, eles vão ao local de trabalho de Babylon e trabalham com Rosetta para construir o novo castelo. Rosetta explica todos os materiais de que vão precisar para construir um novíssimo castelo. A lista continua até Toya se cansar. Eles se lembram de um castelo abandonado em um reino arruinado e saqueiam-no por suprimentos. Alguns dias depois, Toya constrói seu castelo usando os materiais que eles saquearam e um pouco de magia de modelagem. Toya e suas garotas visitam o castelo pela primeira vez. Tempo. Lin junta-se a eles e se acomoda. Logo, os servos aparecem e montam suas estações de trabalho no castelo. Toya se certifica de construir um portal de teletransporte entre seu castelo e a mansão em Belfast para que possam se transportar com mais facilidade. Ele e Rene testam o portal. Ao chegar à mansão, Toya descobre que foi convocado para o Palácio do Rei. Ele chega ao palácio e se encontra com o governante de Refreeze, Rick. Refreeze. Acontece que a notícia do novo reino de Toya se espalhou para os confins de Refreeze. Rick deseja visitar o novo castelo de Toya com o rei de Belfast. Toya os leva para seu novo castelo e os deixa à vontade. Ele continua pensando sobre o melhor esporte recreativo indoor para adicionar ao seu castelo e não consegue decidir. Continua pensando que suas esposas destruiriam tudo. Mesmo assim, ele cria todos eles e também adiciona um spa para elas relaxarem se for necessário. Mais tarde no dia, Tsubaki visita Toya e pede para servir sob sua liderança. Toya pergunta a ela sobre os Takadans e ela narra que eles já se separaram. Tsubaki diz que o novo senhor negligenciou a população e teve suas terras tomadas por nações poderosas. Então, sem terras para seu nome, Tsubaki pensou que poderia trazer seu povo restante para viver com Toya em seu novo reino. Toya concorda com isso e os deixa entrar em seu reino. Hoje, Toya se encontra com o povo, que o agradece muito por permitir que fiquem em seu reino. Ele se encontra com o mestre Kusaka e discute a construção de toda a nação com ele.
Com isso, Kusaka se torna o urbanista de Brunhild. Em algumas cenas, Brunhild passa de apenas um castelo a ter algumas casas para seus novos cidadãos. A magia de Touya também facilita as coisas, pois ele a usa para construir essas estruturas em minutos. Lucia tem dificuldade em se ajustar à sua nova vida como de Touya, noiva. Ela expressa suas preocupações para as senhoras, mas elas dizem que ela logo se acostumará. Ela prepara um almoço para o marido e o encontra na cidade. Touya pega o almoço dela e o come vorazmente. Logo, ele convida monarcas de outros reinos para se divertirem no seu novo castelo. Todos têm um dia cheio de diversão enquanto comem, bebem e jogam, passando o tempo. Ao cair da noite, Touya leva todos para fora para ver os fogos de artifício. Os monarcas ficaram muito surpresos e impressionados que Touya tivesse conhecimento dessas coisas. Touya se aproxima de Lucia e dá a ela um anel de noivado. O rosto de Lucia se ilumina de alegria enquanto Touya coloca o anel em seu dedo e segura sua mão. Toy e suas garotas embarcam em uma jornada para encontrar o que parece ser a próxima ruína da Babilônia. Ao chegar lá, eles encontram uma estrutura estranha com um buraco em seu cabeça. Touya entra no buraco e adentra as ruínas. Ele cita o círculo mágico e se teletransporta para a ala de alquimia da Babilônia liderada por Flora. Agora Flora é um robô com um grande peito, então Touya naturalmente se sente atraído por ela. Ele diz a ela que já assumiu o controle da oficina e do jardim, então está lá para assumir o setor de alquimia, se ela não se importar. Flora fica muito feliz e diz a Touya que precisa testar sua capacidade de governar por conta própria. Para isso, ela segura a mão de Touya e a coloca em seu grande peito. Então ela o beija e completa seu registro. Isso completa a transferência de posse do setor de alquimia para Touya. Touya vai verificar a instalação. Flora lhe diz que a ala de alquimia mistura magia com matéria física para criar quimeras e outras criaturas. Ela lhe mostra alguns outros equipamentos e líquidos no ala de alquimia. Quando ele já viu o suficiente, Touya leva suas damas à instalação. Lindsay e Elsa ficam muito surpresas com o grande peito de Flora e são lembradas de como são pequenas nesse aspecto. Flora faz questão de informar as garotas que ela beijou e acariciou Touya antes de eles chegarem. As damas ficam muito ciumentas e repreendem Touya. Depois de reivindicar a ala de alquimia, Touya volta para o seu reino e continua aprendendo um novo feitiço. O feitiço, chamado Voar, permite ao lançador flutuar e se mover no céu como um pássaro. Touya pega o jeito na primeira tentativa e também adiciona alguns toques pessoais a isso. Após seu treinamento, Touya decide usar um feitiço de levitação em Lindsay. Isso funciona tão bem quanto Touya leva Lindsay até o andar mais alto de seu castelo. Ele então usa seu feitiço de voar para se mover pelo seu pequeno reino. Por volta desse momento, os taquedons que ele acolheu o viram voando acima e o aplaudiram. Touya acena de volta para eles e continua voando. Nesse instante, ele recebe uma ligação do Maker e atende. Do outro lado está a Rainha do Amor. Ela ligou para parabenizá-lo por seu novo status e nível. Após a ligação, Touya vai até os pais de Yae para informá-los de seu noivado com Yae. Surpreendentemente, o pai de Yae concede a mão dela em casamento sem restrições. Em seguida, Touya chega ao tio de Lindsay e Elsie. Eles também apoiam seu casamento com as sobrinhas. Após a reunião, Touya consegue conversar com um dos jovens da casa. O jovem pergunta a ele se ele poderia derrotar um urso do trovão. Touya pergunta do que se trata e a tia de Lindsay conta a ele sobre alguns ursos do trovão aterrorizando os aldeões em todos os lugares. Por aí, Touya vai para a floresta e derrota todos os Thunder Bears que consegue encontrar. Após a luta, ele vai para a biblioteca e encontra Andy novamente. Ele o faz sentar e pede algumas informações sobre os Phrases. Andy lhe diz que são criaturas de outro mundo enviadas ao seu mundo para encontrar o rei. Núcleo. O núcleo do rei emite um som infrassônico que os atrai para perto dele. No entanto, esse som é abafado pelo batimento cardíaco humano. Então, os Phrases têm que matá-los para reduzir o ruído. Andy diz a Touya que ele também está procurando algum Phrase para que ele possa destruir a fonte deles antes que os avançados cheguem. Andy sai em breve. Em seguida, Touya visita a oficina e pergunta a Rosetta se ela poderia produzir os Frame Gears em massa. Rosetta diz a ele que no momento não pode, pois criaram exigiria muitos materiais. Então, tudo o que podem fazer agora é reunir todos os materiais que conseguirem encontrar. Touya volta para sua mansão para falar com suas feras sobre encontrar materiais. Eles sugerem que ele faça um pacto com o Imperador das Chamas e ela o ajudará a conseguir todos os materiais que precisa. Touya vai para o seu quintal e convoca o Imperador das Chamas com a ajuda de suas outras. Depois de invocar a besta flamejante, Touya pede para formar um pacto com ela. Ela concorda imediatamente e Touya a chama de Kogyoku. Então, ela se transforma em um pequeno pássaro e pousa em seu ombro. Ela envia uma mensagem a todos os pássaros na área para que procurem outras ruínas da Babilônia e relatem a eles assim que eles encontrar um. Touya acorda em uma bela manhã e encontra Yumina dormindo perto dele. Ele a cumprimenta e de repente se lembra que Yumina não estava perto dele na noite anterior. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali no seu cama. Yumina diz a ele que queria passar um tempo perto de seu noivo, já que ele esteve muito ocupado construindo uma nação. Touya cai da cama enquanto continua pensando em como deve estar cansado para não perceber ela chegar à cama. Yumina beija suas bochechas e sai do quarto para se trocar. Mais tarde naquela manhã, Touya se acomoda em seu quintal para se afastar das garotas. A fera flamejante voa e informa sobre os relatórios de um dos pássaros exploradores. Aparentemente, eles haviam encontrado um lugar que parecia a ruína de Babilônia. Touya reúne suas garotas e discute a viagem para a próxima Babilônia. As garotas todas se perguntam sobre o tipo de coisas que encontrarão no caminho para a Babilônia. Logo, todos eles caem na estrada. No caminho, eles encontram um monstro rinoceronte. As garotas avançam em direção ao monstro e derrotam-no em nenhum tempo.
Toya fica assistindo enquanto as garotas enfrentam todos os monstros sozinhas. Algumas milhas depois, eles chegam à Babilônia. Ruína. Toya encontra o círculo mágico e se teletransporta para a ilha flutuante. Ele encontra a administradora da ilha, Mônica, e se apresenta. Mônica tenta matá-lo primeiro, mas Toya desvia de seus ataques. Mônica desafia Toya a lutar com ela e provar sua força. No entanto, Toya usa o feitiço de escorregar para fazê-la tropeçar e cair várias vezes até que ela desista. Mônica nomeia Toya como um novo chefe do hangar da Babilônia. Ao ouvir que ele encontrou o hangar, Toya está empolgado e pede a Mônica para levá-lo para dar uma olhada. Mônica o leva para ver o primeiro armadura da estrutura do mundo. Toya fica muito feliz ao ver a armadura e se prepara para pilotá-la. No entanto, Mônica estoura sua bolha e lhe diz que as coisas não funcionam. Enquanto Toya se afunda em desespero, Mônica lhe diz que Flora da ala de alquimia poderia ajudá-los. Toya volta para a mansão e descobre que eles precisariam de uma grande quantidade de pedras mágicas para fazer os Frame Gears funcionarem. Toya usa seu telefone para localizar pedras mágicas ao redor deles e as minera. Logo, eles ativam os Frame Gears e se preparam para pilotá-los. No entanto, antes de entrar em um de verdade, Rosetta constrói um simulador de Frame Gear para seu mestre treinar primeiro antes de pilotar. A verdadeira. Toya agradece a ela pela consideração e entra no simulador. Ele rapidamente aprende a usar o Frame Gear em poucos minutos, e até luta contra outro no caminho. Toya volta para a mansão e faz cópias do simulador para suas esposas se divertirem. Enquanto pensa alegremente nas coisas legais que poderia fazer com o Frame Gears, Sushi corre até ele e implora para se casar com ela. Toya fica surpreso com essa decisão repentina, e pergunta qual é o verdadeiro motivo pelo qual ela quer se casar com ele. Acontece que Sushi estava prestes a entrar em um casamento arranjado com o príncipe Zabum, o terrível tirano e mulherengo do reino de Linheia. Toya ouve o quão terrível Zabum é como pessoa. Ele definitivamente não pode permitir que tal homem se aproxime de Sushi. Ele promete fazer algo a respeito. Ele consulta as outras esposas sobre casar com Sushi, e todas concordam com isso. Imediatamente. Toya pede alguns conselhos sobre como lidar com a situação no reino de Linheia. Algumas das garotas sugerem que ele tire a vida do príncipe. No entanto, ele faz uma visita a Alfred para conversar sobre coisas. Alfred diz a ele que Zabum é filho do primeiro-ministro, por isso ele sai impune de seus crimes. Ele também conta a Toya que o rei de Linheia é apenas uma figura de fachada que ouve tudo o que seu primeiro-ministro lhe diz. Há uma saída, entretanto, já que Alfred fala para Toya sobre um segundo príncipe, que nasceu de uma concubina do rei. Toya pede para ver o príncipe imediatamente. Quando ele chega, Alfred diz ao príncipe que Zabum não se casará novamente com Sushi, pois ela já foi prometida a Toya. O primeiro príncipe, Cloud, presta suas homenagens a Toya e se acomoda para contar tudo a Alfred e Toya. Cloud revela a Toya e Alfred que ele é o segundo príncipe do rei de Linheia. Ele também lhes conta que sua mãe, que é rumor de estar escondida devido a uma doença que teve, está na verdade sendo mantida prisioneira pelo primeiro-ministro Wardak. O plano deles é casar o filho tolo deles, Zabum, com a princesa e fazê-lo assumir o trono como o novo governante de Linheia. Depois de ouvir todos os planos malignos do primeiro-ministro, Alfred decide fazer algo a respeito. Ele convoca os outros líderes para uma reunião para decidir se eles oferecerão ou não seu apoio a Cloud. Após muita deliberação, os governantes de Refreeze, Miss Mad e Belfast concordam em ajudar Cloud a retomar seu reino. Toya põe seu plano em ação. Primeiro, ele se teletransporta junto com Cloud, Yai e Lince para Linheia instantaneamente. Só que desta vez, ele se esconde e as mulheres ficam invisíveis. Todos seguem Cloud até o palácio para encontrar seu irmão imprestável, Zabum. Zabune pede a ele Sushi. No entanto, Cloud diz a ele que não conseguiu porque ela já está prometida a outra pessoa. Zabune fica irritado e dá um tapa em Cloud. Ele então fala com ele de forma depreciativa e pergunta quem é o pretendente de Sushi. Cloud diz que é Toya. Zabune diz a Cloud para espalhar rumores horríveis sobre Toya e Brunhilde, para desacreditá-lo e fazer Sushi reconsiderar se casar com Toya. Nesse momento, Toya e suas damas, que já estavam cheias de ressentimento por Zabune, estão prestes a atacar o príncipe. No entanto, sua mãe aparece e acalma o ego do filho. Depois que eles saem, Toya leva Cloud a um depósito escondido para curá-lo. Logo, Toya se transporta para a escrava de Zabune e a liberta do colar de escravidão. Zabune percebe isso imediatamente e chama por sua escrava. Ele corre para perguntar a Cloud se ele a viu, mas Cloud diz que não, desconhecido para Zabune. A escrava estava logo atrás de Cloud, escondida com Toya e as senhoras na sala de armazenamento. Zabune vê Wardak e pergunta se ele a viu. Wardak diz a ele para matar a escrava com o colar se ela tiver escapado. Zabune faz isso imediatamente e encolhe o colar. Felizmente, Toya já o havia removido, então a garota não morreu. Eles seguem Wardak e seu filho, Zabune, e os ouvem falando sobre usar Cloud para travar guerra contra as nações próximas. Toya obtém todas as informações de que precisa e planeja infiltrar-se no palácio mais tarde. Ao anoitecer, Toya teletransporta a si mesmo, as garotas e Cloud para a torre onde sua mãe está sendo mantida. Após uma calorosa reunião com sua mãe, Toya os leva de volta para Belfast com ele. O Marquês Culp, o verdadeiro primeiro-ministro de Linheia, é a próxima pessoa que eles encontram. Eles planejam capturar o primeiro-ministro em silêncio e retirar de Zabune o direito ao trono. Toya elabora um plano e entra em ação. No dia seguinte, Toya torna-se invisível novamente e se infiltra no palácio de Linheia. Wardak não recebe bem a notícia do desaparecimento da mãe de Cloud
muito discretamente. Ele ordena que seus guardas continuem a procurar pelo palácio e os encontrem. Tuya consegue entrar na mesma sala com Hordak e a esposa do rei. Enquanto invisível, ele pega seu telefone e grava o plano de Hordak e da esposa do rei, não só de derrubar o rei, mas também de eliminar sua linhagem e fazer de Zabuni o rei. Depois de conseguir suas evidências, Tuya mostra isso para suas garotas, as Marquês e o próprio rei de Linhea. O rei convoca uma reunião com seus oficiais para anunciar seu sucessor ao trono. Hordak e a esposa do rei estão presentes para ouvir as boas notícias. No entanto, o rei os surpreende ao nomear Cloud como o próximo rei de Linhea. Zabuni, Hordak e a esposa do rei desafiam sua decisão de nomear Cloud como o rei de Linhea. O rei chama Toya ao palco para apresentar suas provas. Toya toca a gravação na frente de todos e expõe-os. Como punição pela traição, o rei sentencia-os à pena de morte. Em seguida, ele deixa as coisas nas mãos do novo rei, Cloud. Hordak e seu povo são vendidos como escravos a um traficante de escravos. Tuya volta para casa para encontrar sua nova esposa, Sushi. A princípio, ele não a reconhece como sua esposa. No entanto, a fofura de Sushi faz com que ele a aceite como sua nova esposa. Na primeira cena, Toya e suas damas assistem à cerimônia de casamento de Leon e Olga. Os pais deles agradecem a Toya por aproximar as duas famílias e uni-las para ser. Assistant Tuya aceita os agradecimentos e continua conversando com suas futuras esposas. Sushi e Yumina perguntam ao rei Riz quando ele planeja realizar as cerimônias de casamento. Toya apenas fica quieto e diz que vai pensar sobre isso. Quando eles voltam para a mansão, Yumina sugere que as moças se conheçam melhor. Nas palavras dela, ela planeja cultivar o amor deles e fortalecer sua intimidade. Tuya se opõe a isso, dizendo que ele já tem muito em seu prato. No entanto, as garotas reclamam que se sentem muito solitárias, já que Tuya não está por perto com frequência. Para compensá-las, Tuya decide levá-las para se divertirem. As garotas rapidamente se arrumam e ficam lindas e fofas na frente do marido. Tuya elogia suas roupas e as leva para o reino de Refreeze. Lá, elas fazem compras em uma loja de presentes para pegar alguns presentes. A seguir, eles vão a um restaurante para comer alguma coisa. Mais tarde, encontram alguns cartazes sobre o próximo lançamento de Riel. Enquanto fantasiam sobre o que o livro pode conter, são assaltados por alguns ladrões famintos. As damas cuidam dos ladrões e continuam sua jornada. Ao anoitecer, Tuya admite que gosta de passar tempo com todas as suas esposas, então elas o puxam para o próximo destino. No caminho, eles encontram-se Sushi, que eles parecem ter esquecido. Ela faz uma birra e faz Tuya prometer levá-la com ele no próximo encontro. No dia seguinte, Sushi sai com Toya. Após um dia inteiro se divertindo, a dupla se senta em um gramado em algum lugar perto de Brunhild. Sushi lembra seu futuro marido de todas as coisas boas que ele conseguiu em tão pouco tempo. Toya se sente muito bem pensando em seu conquistas. Logo ele recebe uma transmissão de Flora dizendo que ela já terminou de extrair o líquido de éter do Pedras. Em poucos momentos, Toya chega ao Framegear com suas damas e faz Yae andar nele pela primeira vez. Toya deve entrar em seguida, mas Elsa o supera. Na cena seguinte, Toya vai ao Babylon Workshop para pegar sua nova arma, uma espada feita inteiramente de material Phrase. Toya gosta de sua nova espada e pergunta a Rosetta se eles poderiam produzi-las em massa. Rosetta diz que sim, mas que precisariam reabastecer em oricalco. Toya volta para Brunhild e pensa em uma maneira de conseguir mais oricalco. Yumina e Lucia o encontram andando na cidade e se juntam a ele. Toya fala a elas sobre sua busca por oricalco, e elas dizem para ele procurar por oricalco golems e derrota-os para obter o material deles. Toya pega seu telefone e localiza os golems de Orichalcum. Ele então usa Fly para levitar e voar em direção a um dos locais. Ao chegar lá, ele encontra uma cidade já tomada por Phrases. Os soldados parecem ter dificuldade em destruí-los, então ele desce para ajudar. Toya usa sua nova espada para acabar com todos os materiais Phrase na cidade. Quando termina, ele cura todas as pessoas feridas e presenteia Lesha, a primeira princesa, com uma espada Phrase. Lesha reconhece Toya das notícias de suas viagens e paga seu respeito. Toya continua sua busca pelo golem de Oricalco e o encontra na floresta. Ele o derruba e o envia para a oficina antes de continuar sua jornada. No caminho, ele encontra um cervo e o segue até a margem do rio. Lá, encontra uma garota quase morta e tenta curá-la. No entanto, ela estava fraca demais para se levantar, pois já tinha perdido muito sangue. Após descobrir a mulher sangrando, Toya a levou para o laboratório de alquimia no Jardim Flutuante. Apenas um dia depois, Mônica fez sua magia e curou a ferida. Garota de cabelo rosa. Ela, no entanto, informa a Toya que a senhora pode ter perdido suas memórias devido aos ferimentos que sofreu no trabalho. Toya pergunta se é um efeito colateral do tratamento com o remédio que ela recebeu. Mônica o provoca um pouco antes de levá-lo para ver a paciente. Ao chegar ao quarto dela, Toya pede à garota seu nome. No entanto, como ela não conseguia se lembrar de nada de sua vida anterior, ela não tem nome. Toya a chama de Sakura e a leva para sua mansão após ela receber alta. Na mansão, Toya encontra-se com Lindsay e Lu para falar sobre a nova visitante. Ele lhes diz que Sakura ficaria no quarto de hóspedes da mansão. Atualmente, naquele momento, ela está lá fora para um passeio. As garotas reclamam que ela parece despreocupada demais para alguém que acabou de perder a memória. No entanto, Toya lhes diz que, como ela não lembra de nada, ela literalmente não tem motivos para estar triste. As meninas se desculpam, e Toya se junta a Sakura fora, no jardim.
Lá, ele a encontra cantando com sua deliciosa voz. Tuya fica realmente surpreso e elogia sua música e voz. Tuya tem uma ideia. Ele leva Sakura para a sala de música e toca piano enquanto ela canta sua canção. Todas as garotas ouvem a doce voz e logo aparecem na sala de música para ouvir Sakura e o rapaz cantarem. Todos se divertem enquanto Tuya adiciona um pouco de finesse ao seu estilo e faz com que todos aproveitem. Após a apresentação, Toya visita a guilda dos aventureiros em busca de um novo trabalho. A atendente lá pede a Toya para ajudá-los a derrotar um monstro forte que ela chamou de Catoblepas. Toya pede mais informações e a atendente diz a ele que os monstros têm o poder de petrificar seus atacantes com seus olhos. Até agora, cerca de 13 dos aventureiros que foram caçar a fera foram transformados em pedra. Tuya também descobre que eles atualmente residem nas montanhas Melícia. Finalmente, ele pergunta sobre a recompensa por derrotar um monstro assim, e a atendente diz que é um valor considerável. Tuya decide fazer isso pelo dinheiro e pede às suas esposas para ficarem em casa. Se estarão ou não obrigadas a ajudá-lo, as esposas dele discutem os detalhes da missão e então concordam em ajudá-lo. Toya leva suas esposas ao setor de alquimia e lhes concede novas espadas para facilitar a derrota do monstro. Uma vez que todos já têm suas espadas, entram na floresta para caçar os monstros Catoblepas. Toya usa seu smartphone para procurar o monstro. Depois de caminhar alguns metros, ele encontra um monstro Catoblepas comendo grama. Quando o monstro os avista, Toya e suas esposas entram em ação. Eles tentam seus ataques mágicos no monstro, mas o monstro vomita uma fumaça venenosa que quase afeta Lindsay. Toya salva uma de suas esposas e então fica sério. Ele pega sua espada e corta o monstro. Cabeça. Quando ele termina, seu corpo começa a virar pedra. Ele usa seu poder para remover as pedras da sua perna e troca seus sapatos. Poucos minutos depois, a saia e a parte inferior do corpo de Lu ficam petrificadas. Isso significa que ela pode ter que trocar suas roupas e roupa íntima. As meninas rapidamente correm para ajudar sua colega, empurrando Tuya para longe. Enquanto eles pensam no que fazer sobre a senhora, outro monstro Catoblepas chega e petrifica as pernas de Tuya. Ele remove as pedras da sua perna e derruba o segundo monstro. Suas esposas agradecem a ele pela ajuda, e eles voltam para a guilda dos aventureiros. Eles também carregam os outros 13 aventureiros, e Toya os liberta. Depois de obterem seus recompensa, Toya e os outros reis testam um novo lote de armaduras Frame. Após os testes, os reis dos reinos vizinhos relaxam com Toya. Por outro lado, Hilda, a princesa de Lestia, e seu avô discutem sobre a nova e única espada que Toya e seu povo estavam processando. Ele pensa em visitar Brunhild para ver Toya e conversar sobre negócios com ele. Hilda, que queria ver Toya, concorda em acompanhar seu avô. Tuya passa parte do seu tempo de lazer à tarde no jardim da oficina supervisionando a criação de mais Frame, engrenagens, quando de repente ele recebe uma mensagem de que alguém que afirma ser sua irmã mais velha estava em sua mansão e estava solicitando sua presença. Tuya ouve a voz do sistema de som e descobre que a pessoa não é ninguém menos que a deusa do amor. Ele rapidamente corre para a sua mansão e se encontra em uma reunião entre suas esposas e a deusa do amor. Logo após se apresentar, as esposas de Tuya deixam a sala para eles colocarem a conversa em dia. A deusa diz a Tuya que desceu do céu para se alimentar da enorme quantidade de amor que Tuya estava recebendo das garotas e de todos ao seu redor. Tuya se cansa das tagarelices dela e permite que ela fique com ele. Nesse momento, uma das suas criadas anuncia a chegada de alguém do reino de Lestia. Tuya pede que eles esperem um pouco antes de atendê-los. No entanto, a criada informa que eles estão atualmente no campo de treinamento dos cavaleiros, assistindo ao treinamento dos cavaleiros. Tuya vai até lá e encontra a princesa Hilda e o avô dela esperando com ele. O avô dela estende seus cumprimentos e espera fazer um pouco de turismo em Brunhild. Tuya o recebe em seu reino e espera que ele se divirta. O avô, no entanto, parece mais interessado no traseiro da empregada, chegando até a tocá-lo. Hilda pede desculpas pelo comportamento inadequado do avô, e então eles continuam. Conversa. O avô pergunta sobre os Frame Gears e Tuya o leva ao campo de treinamento para vê-los demonstrar os equipamentos em tempo real. Hilda e seu avô ficam ambos perplexos ao ver a força impressionante dos robôs. Vovô pergunta a Tuya o que ele planeja fazer com os Frame Gears. Tuya diz que ele está reunindo soldados para lutar contra os monstros Phraze, que podem atacar as terras no futuro próximo. Vovô pergunta se ele poderia deixar Lestia usar os robôs quando for necessário. Tuya diz, sem problema. Em seguida, Hilda pede a Tuya para permitir que ela lute contra a pessoa mais forte do seu país. Tuya a coloca para lutar contra Yae, sua esposa mais forte, e elas vão lutar na arena. Após alguns minutos de seriedade, Hilda derrota Yae em uma luta amigável. Depois da luta, ela descobre que ele era uma das muitas esposas de Tuya. Ela fica muito embaraçada, pois ela mesma tinha planos de confessar seus sentimentos a Tuya. Yae suspeita que a história está prestes a se repetir si mesma. Ela e a deusa do amor intrometem-se e ajudam Hilda a confessar seus sentimentos a Tuya. Então, do nada, Hilda torna-se a 7ª esposa de Tuya. Cara, esse charme dele é contagioso, meu irmão. De qualquer forma, Hilda está mais do que feliz em se juntar ao grupo de esposas que Tuya estava reunindo, com Tuya ficando confuso como de costume. O avô dela, no entanto, intervém e se recusa a liberar sua neta sem uma luta. Então, ele desafia Hilda para uma luta. Se ela vencer, poderá se casar com Tuya. Antes da luta, as outras esposas dão as boas-vindas a Hilda à equipe e apreciam a conexão que o reino dela traria para
Brunhild. A deusa do amor rapidamente intervém e pede a Hilda para contar como ela se apaixonou por Tuya. Hilda timidamente conta a todos sobre a primeira vez que Tuya a salvou dos monstros que assolavam sua terra, na época. Ela disse que ficou tão impressionada com sua frieza e força que se apaixonou por ele à primeira vista. As garotas todas vibram com a história adorável. A deusa, no entanto, continua se alimentando do amor no ar e enriquece sua pele. As garotas então lembram Hilda sobre sua luta com o avô e dizem para ela vencer a todo custo para que possa se juntar a elas. Minutos depois, Hilda luta contra seu avô. Na primeira metade da luta, o avô leva a vitória. No entanto, Tuya joga sujo e conjura uma moça vestida de maiô. O avô de Hilda se distrai por um momento e é subjugado por sua neta. Hilda vence a luta em um único golpe, e o avô admite a derrota. Ele dá sua bênção a Hilda e Tuya e faz com que prometam se proteger até o fim. Após a luta, Hilda se inclina em respeito à vida que está prestes a entrar. Eles falam sobre os pais de Tuya, perguntando-se quem todos eles são. A deusa intervém e diz para não pressionarem demais o rapazinho. Ele lhes contará sobre sua família quando se sentir pronto. Enquanto isso, ela contaria a ele sobre o primeiro amor de Tuya quando menino. As garotas todas ficam coradas de alegria ao ouvir a história da deusa. Enquanto isso, Tuya fica doente com gripe enquanto está com Sakura. Em algumas horas, Tuya recebe um relatório sobre uma ruína abandonada de um de seus jardins flutuantes encontrados em Lestia, o reino de Hilda. Enquanto Tuya se pergunta o que fazer para fazer isso, todas as suas 7 esposas aparecem vestindo a roupa que seu primeiro amor, irmã Shuko, estava usando. Tuya descobre que a deusa do amor o entregou e fica muito irritado com ela. As garotas pedem a opinião dele sobre as roupas, e Tuya diz que todas elas ficam bem nas vestimentas. Quanto à deusa, ele reserva o castigo para ela para mais tarde. Logo depois, Tuya visita as ruínas abandonadas em Lestia sozinho desta vez. Quando chega lá, descobre que as ruínas abrigam a Torre da Babilônia e o Muralha. Liora, a guardiã, aparece e explica as coisas para Shukuri Tuya e diz a ele que apenas alguém compatível pode ganhar controle sobre a torre. Vendo que Tuya parece ter todas as afinidades, ela lhe concede comando sobre a torre sem hesitação. Em seguida, ela o conduz ao administrador da torre, outra senhora que estava ocupada dormindo junto a um arbusto. Tuya pede a Liora para acordar a senhora, Pamela. No entanto, ela não se mexe. Liora pega emprestado um kebab quente e o usa para tirar Pamela de seu sono. Pamela acorda, come a comida e exige mais comida e algum abrigo antes de se tornar verdadeiramente serva de Tuya. Tuya diz a ela que isso não é um problema, então ela prossegue com o processo de registro plantando um beijo na boca do seu mestre. Após o registro estar completo, ela pede mais comida, e Tuya a dá a ela. Então ela continua suas coisas e entrega Tuya a Liora, que também o beija para completar o registro. Uma vez que o registro está completa, Liora transfere a propriedade do Rampart para Tuya. Quando terminam a transferência de propriedade, Liora e Pamela mostram a Tuya o reator que converte a energia do ar e da água em energia mágica. Pamela adormece como de costume e deixa o passeio para Liora. Quando terminam, Tuya teletransporta suas esposas para o Rampart para um passeio turístico. Liora menciona todas as esposas de Tuya e descobre que Su está faltando. Nesse momento, sua besta pede um portão para entregar uma mensagem urgente a Tuya. Tuya o deixa entrar na sala e descobre que a rainha de Belfast já estava deitada. Tuya rapidamente abre um portão para o palácio e encontra o rei exultante de alegria com seu bebê pulando menino. Ele pede a Tuya para dar um nome ao bebê, e Tuya o chama de Yamato. O rei adora o nome e levanta o bebê bem alto no céu. O bebê começa a chorar e o rei corre de volta para devolver o bebê à mãe. Naquela noite, as meninas têm um dia de folga nas férias. Elas se reúnem ao redor da casa de banhos para se refrescar e falar sobre a celebração que se aproxima para o novo herdeiro do reino de Belfast. Enquanto elas discutem, elas se perguntam como seriam seus próprios filhos no futuro. Bem do lado de fora do banho, Tuya ouve de seus administradores que seu destino é ter até 9 esposas. Tuya fica muito embaraçado, já que ele já está tendo mais dificuldade em manter 7 mulheres felizes. Até mesmo seus servos começam a contemplar se casar com ele. Tuya está estupefato. Mais tarde, as garotas se vestem e se alinham na frente de Tuya e pedem para ele contar o que estava discutindo com seus servos. Tuya faz o possível para impedir Liora de revelar que ele terá 9 esposas, mas todas o afastam e ouvem tudo de Liora. Depois de descobrirem que o marido pode ter mais esposas, ficam muito surpresas. Lindsay pede ao marido para levá-las de volta à mansão para que possam discutir seu castigo adequadamente. Na mansão, as garotas têm uma pequena discussão e decidem deixá-lo viver. No entanto, por tentar esconder as coisas delas, eles o sentenciam a dar-lhes um beijo nos lábios como restituição. Tuya fica muito chocado e lhes diz para terminarem os preparativos para o nome do príncipe. Depois disso, ele beijará todas. As garotas concordam com ele, então continuam os preparativos. Mais tarde naquela noite, Tuya e os outros apreciam os fogos de artifício e servem comida aos plebeus para comemorar o nascimento do príncipe. Tuya se sente muito grato por tudo, ele começou a beijar as garotas. Lindsay, Xuxi, Lu e as outras aceitam bem. No entanto, Hilda desmaia de vergonha, e Yae com Elze cada uma dá um soco em Tuya até o céu. Depois de ele beijar todas as suas noivas, eles assistem ao último dos fogos de artifício e aproveitam a noite. Eles encontram Liora com um orbe que pode ver o futuro, e pedem para ela ver o futuro do seu mestre.
Neste ponto, chegamos ao fim do nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais vídeos novos.